Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 03. A partir daí, a luta tornou-se unilateral. Presos entre Aruiro e os outros membros do grupo de interceptação da Força Tempestade Verde e da Força Águia Selvagem, os orcs do lado norte caíram como moscas. Quantos minutos foram necessários para eliminá-los? Foi rápido. Em poucos minutos, mais de 20 orcs foram transformados em cadáveres silenciosos. Eles eram seus inimigos, então Aruiro não sentiu pena deles, mas achou aquilo meio brutal. Ele já havia se acostumado com o cheiro da morte, mas com tantos cadáveres ainda era muito difícil para ele. Os anjos selvagens de Kajiko passaram em frente à festa de Aruiro. As estolas de penas em volta do pescoço, os capacetes e chapéus, até mesmo as penas nas bandanas. Tudo estava tingido de vermelho com o sangue de seus inimigos. Incrível! Hanta estava olhando com admiração, mas... Isso não é incrível, é assustador, pensou Aruiro. Britney. E o portão principal? Perguntou Kajiko em tom ameaçador, mas Brishan, que ainda estava no muro leste, apenas balançou a cabeça negativamente. Não adianta. Não parece que eles tenham quebrado. Não consigo ver daqui, mas parece que estão travando uma batalha difícil. Nesse caso, teremos que tomar a fortaleza nós mesmas, disse Kajiko abrindo os braços. Escutem, soldados voluntários. O exército da fronteira colocou 100 moedas de ouro pela cabeça do guardião Zoranzes. Além disso, há 50 moedas de ouro pela cabeça de Abael, um feiticeiro que matou muitos soldados e voluntários com sua magia negra. 100 moedas. 100 moedas de ouro. 50 moedas? 100 de ouro? Ela disse 100 de ouro? É incrível. Seriamente. Como se tentassem jogar um balde de água fria na empolgação da Força Tempestade Verde e da Força Águia Selvagem, flechas choveram das torres de vigia. Parecia que vários soldados voluntários haviam sido atingidos. O homem risonho, do grupo de Choco, tinha uma flecha cravada no ombro, e o Sr. Priest começara a tratá-la. Escudos. Aruiro pegou apressadamente um escudo orc. Contudo, parecia que ninguém mais se preocupava muito com as flechas. Os soldados voluntários tinham agora um olhar diferente. Eles queriam subir as escadas da torre principal, depois das escadas para dentro da torre. Havia 100 moedas de ouro, depois mais 50. 100, 50, 100, 50, 150 peças de ouro no total. Era só nisso que eles pensavam agora? Claro, 150 peças de ouro era uma quantia tentadora. Era tanto dinheiro que parecia irreal, mas mesmo assim, Aruiro ouviu um grito de guerra familiar ecoar pelo pátio. Era bom. Entrem nessa fortaleza. Seremos os primeiros a entrar. Embora ele estivesse observando das escadas na muralha leste, eles haviam sido repelidos com a mesma frequência com que avançavam. Mas finalmente a forte defesa inimiga foi rompida. A Força Tempestade Verde e a Força Águia Selvagem estavam misturadas, subindo correndo as escadas externas. Era como uma enxurrada de soldados voluntários. Flechas choviam das torres de vigia, mas nada impedia aquele fluxo. A vontade de cada um já não importava. Ninguém conseguia impedi-los. Aruiro também estava sendo levado pela correnteza. Seus companheiros estavam ao seu lado. Isso ele ainda conseguia perceber de alguma forma. Vou até o portão principal, gritou Brishan. Vou verificar a força principal. Kajiko, conto com você. Britney, quando você voltar, tudo já terá acabado. Não os irritem. Mostrem um pouco de contenção. Vocês não são um bando de crianças, sabem? Vá dizer àquele exército regular inútil que eu vou aceitar essa recompensa. Sinceramente, não seja imprudente. Será que o Brishan vai a algum lugar? Aruiro se perguntou. Ele mencionou algo sobre o portão principal. Acho que está tudo bem. Tanto faz. Não importa. Tenho preocupações maiores. É a escada externa. Finalmente estamos na escada externa. Mas estamos num verdadeiro engarrafamento aqui. Podemos subir assim? Está tão lotado? Acho que não, mas estamos nos movendo. Por que estamos nos movendo tão rápido? Isso não levou tempo nenhum. Já estamos no telhado da fortaleza. Uau! Uau, uau! Nossa! As flechas! Estão vindo de 3 torres de vigia. Há flechas vindo de 3 direções. Isso é uma verdadeira chuva de flechas. É como um aguaceiro. Aruiro conseguiu, de alguma forma, erguer seu escudo. No tempo que levou para chegar à entrada da fortaleza, várias flechas atingiram seu escudo. Pouco antes de ser empurrado para dentro da fortaleza, ele jogou fora seu escudo. Moguzo. Lá. Hanta. Lá. Sim. Shihoru. Alegre. Lá. Ele também conseguia ver o rosto de Choco. Ou pelo menos, achava que conseguia. Estavam tão apertados que era difícil dizer. Ele também não tinha muita noção do interior da fortaleza. Por enquanto, teria que se virar com o que viesse. Ele correu por um corredor e depois desceu algumas escadas. Do 3º andar para o 2º e depois para o 1º. O 1º andar da torre principal tinha um teto alto. Era amplo também. Tão amplo que dava a impressão de que todo o andar era um único espaço aberto. Havia escadarias nos 4 cantos, sendo que a escadaria por onde Aruiro e os outros desceram provavelmente ficava no sudeste. Se ele se lembrasse bem, eles teriam que subir as escadas do 1º andar para chegar às torres de vigia. Isso significava que os outros 3 conjuntos de escadas, no noroeste, sudoeste e nordeste, deveriam levar às torres de vigia. Havia também 4 portas nas paredes, todas abertas. Será que já haviam sido revistadas? Ele havia pisado ou pulado sobre vários cadáveres de orcs no corredor, mas isso não era nada comparado a este 1º andar. No tempo que Aruiro e os outros levaram para chegar aqui, uma batalha feroz certamente deve ter ocorrido. Havia 10, não, mais do que isso, orcs mortos, além de vários soldados voluntários caídos. Alguns estavam sendo tratados por seus camaradas, enquanto outros não. Em outras palavras, estavam mortos. Então, qual é o caminho para o prêmio máximo? Perguntou Kajiko. Kajiko e seus anjos selvagens pareciam prontos para atacar a torre de vigia noroeste.
A equipe Renji havia escolhido a torre de vigia sudoeste. Ao verem isso, a maioria dos outros soldados voluntários se dirigiu para a torre de vigia nordeste. O que vamos fazer? Hanta levantou a viseira do capacete, olhando de um lance de escadas para o outro. Duvido que possamos competir com Kajiko ou Renji e vencer, então devemos ir para a torre nordeste como os outros. Bem, começou Haruhiro. Preciso decidir. Antes que pudesse começar a pensar demais, Haruhiro tomou sua decisão. Ele seguiu algo como um palpite. Vamos com Renji e seu grupo. Você é estúpido? Se formos para o mesmo lugar que aqueles caras, não temos a menor chance de conseguir arrancar a cabeça de um dos líderes, e você sabe disso, gritou Hanta. De qualquer forma, Yumi e os outros não conseguiriam arrancar as cabeças deles, sabe? Sua idiota. Yumi estúpida. Você precisa mirar mais alto, berrou Hanta. Shihoru caiu na gargalhada. Acho que ninguém que acredita que se fossemos com Renji e seu grupo, não teríamos a menor chance de capturar um dos líderes, tem o direito de dizer isso. É, bem, mais ou menos. Acho que você tem razão. Muito bem. Então vamos saquear, declarou Hanta. Hahaha, Moguzo riu. Que covarde, disse Mary friamente. E eu não me importo com isso, disse Hanta com um sorriso. Do medo, essas palavras são o maior elogio. Vale a haha. Ó escuridão, ó senhor do vício, chamado demoníaco. Por trás da cabeça de Hanta, um pouco acima dela, surgiu algo parecido com uma nuvem roxa escura. As nuvens giraram formando um vórtice, tomando forma rapidamente. Era como um torso sem cabeça, com 2 buracos para os olhos no peito e uma boca em forma de fenda logo abaixo. Era o familiar de um cavaleiro temido, um demônio. Kerry. Keilha L. Keilha Nhei. Kerry. Hanta morre. Não é morra Hanta, mas sim Hanta morre. De repente você está prevendo minha morte, Zodiac-kun? R. Matem o Hanta. E agora você está proferindo ameaças de morte? Gritou Hanta. Zodiac-kun patinha. Yumi chamou, estendendo a mão. Zodiac-kun disse morra. Feia. Mas mesmo assim colocou a mão na dela. Ó, exclamou Yumi. O Zodiac-kun é um menino tão bom. Mas sabe, chamar as pessoas de feias é maldade. QR. Desculpe. Agora vocês estão todos mansos, exclamou Hanta. A piada de Hanta não teve nenhuma reação do Zodiac-kun, porque até mesmo seu próprio demônio o atormentava. O grupo de Shoko também parecia dividido sobre o que fazer. Vocês podem não gostar do conselho, mas não se esforcem demais, disse Haruhiro a eles. Não estava claro se eles haviam seguido o conselho de Haruhiro ou não, mas, de qualquer forma, Shoko e seu grupo pareciam que ficariam no primeiro andar. Havia outros grupos que também não faziam nenhuma tentativa de se mover. Estavam seguros assim. Era uma boa escolha. Na verdade, Haruhiro e seu grupo talvez tivessem se saído melhor se tivessem ficado no primeiro andar também. Por que não estavam fazendo isso? Porque tinham matado orcs. Tendo perdido a virgindade, será que estavam deixando isso subir a cabeça? Será que agora achavam que podiam transar com orcs? Haruhiro não achava que fosse esse o caso. Normalmente Haruhiro teria pelo menos hesitado. Então, por que ele tomou sua decisão imediatamente? Será que foi porque ele achou que não seria tão perigoso se eles estivessem com Renji e o grupo dele? Provavelmente foi parte disso. Ele não podia negar. A equipe Renji era forte. Se ele continuasse se escondendo atrás de Renji, provavelmente não morreria tão facilmente. Dito isso, ele não tinha intenção de simplesmente se esconder. Haruhiro sabia que seu grupo deveria ser capaz de ajudar pelo menos, e ele pretendia que isso acontecesse. Era estranho dizer isso, mas Haruhiro sentia, pelo menos em parte, vontade de ajudar Renji. Nada do que fizessem seria decisivo na batalha, mas também não era como se não pudessem contribuir em nada estando ali. Se fossem ajudar alguém, ele preferia que fosse Renji, mesmo que fossem vistos como ajuda indesejada, ou até mesmo como um estorvo. Ele não queria pensar que não pudessem fazer nada. Se Haruhiro estivesse sozinho, não se importaria de ser visto como um inútil. Se zombassem dele, ele poderia rir da situação. Poderia desistir de si mesmo. No entanto, ele estava em um grupo. Ele tinha companheiros. Moguzo era um guerreiro incrível. Até mesmo Hanta, por mais irritante que fosse, tinha tenacidade. E havia algo único na maneira como ele usava suas habilidades. Yumi era sempre tranquila, então era fácil conviver com ela. E Shihoru podia parecer simples, mas estava sempre pensando em seus companheiros e conseguia enxergar o panorama geral. Mary também se esforçava muito para apoiar a todos. Manato, nos transformamos em um bom grupo. Embora seja realmente uma pena que você não possa estar aqui conosco. Quero levar esta festa ao seu maior patamar. Não acho que haja necessidade de pressa, mas mesmo nesta fase, acho que podemos ir um pouco mais longe. Vamos lá! Gritou Hanta. Com Hanta na liderança, Haruhiro e os outros perseguiram o time Renji. Talvez por não quererem competir com o time Renji, poucos soldados voluntários se dirigiam para a torre de vigia sudoeste. A equipe Renji subiu as escadas. Eles subiram correndo. Os olhos da Yumi estão girando sem parar, exclamou Yumi rindo. Eles podiam ouvir ruídos vindos de cima. O som da batalha. Será que ganhamos na loteria? Gritou alguém. Havia soldados voluntários aglomerados perto do topo da escadaria. 5 deles. Uma festa, hein? O que você está fazendo? Berrou Hanta. Um soldado voluntário com aparência de guerreiro arregalou os olhos. Mesmo que quiséssemos ir, não podemos. A situação lá dentro está realmente caótica. Você é idiota? Se a situação ficou caótica lá dentro, é mais um motivo para entrarmos. Gritou Hanta, empurrando Zodiac-kun para frente. Vai, Zodiac-kun. Vai e volta para nos contar o que está acontecendo. NNNNNN. Não. Que. Por que não? Gritou Hanta. Haruhiro estalou a língua. Esquece. Vou lá ver. Você não se sente mal pelo Zodiac-kun? Ah, que se dane. O Zodiac-kun é meu, então posso fazer o que quiser com ele. Quem? Quem você está dizendo que é seu? Eu não sou seu. Você é estúpido. Morra.
Se eu morrer, você também desaparecerá. Tudo bem para você? Gritou Hanta. Ei. Se você morrer, eu não poderia estar mais feliz. Ei. O quê? Afastando Hanta sem palavras e passando entre os soldados voluntários que estavam à frente, Haruhiro colocou a cabeça para fora da escada. Uau! Eles estavam falando sério. Isso é realmente uma loucura. A sala circular no topo da torre de vigia era mais larga do que ele esperava, com um teto que não era baixo. À primeira vista, havia mais de 10 orcs. No centro da sala estavam Renji e Ron, que estavam causando um alvoroço e pareciam estar lutando bravamente, mas Shibi-chan, Sasá e Adachi tinham sido encurralados na beira da sala. Shibi-chan brandia seu cajado, conseguindo de alguma forma proteger Sasá e Adachi. Os membros do time Renji eram os únicos soldados voluntários ali, e havia apenas um orc abatido naquele momento. Haruhiro abaixou a cabeça de volta para o vão da escada. Isso é ruim, pessoal. Nesse ritmo, não sei quanto ao Renji e ao Ron, mas a Shibi-chan e os outros. Eles tiveram que salvá-los. Será que eles conseguiriam? Eles? Era presunçoso ao ponto do absurdo pensar que eles conseguiriam. Mesmo assim, o time Renji estava em sérios apuros. No momento, eram 5 contra 10. O time Renji podia ser forte, mas não eram sobre-humanos. Seus oponentes também não eram fracos. Na verdade, eram fortes. Contudo, se o grupo de 6 de Haruhiro se juntasse à luta, eles poderiam, pelo menos numericamente, reverter a situação. Primeiro, eles ajudariam o grupo da Shibi-chan. Renji e Ron não precisavam disso. Eles sabiam se virar. Além disso, se Haruhiro e os outros ajudassem Shibi-chan e seu grupo, também facilitaria a vida de Renji e Ron. Moguzo, suba e siga para a direita. Gritou Haruhiro. Shibi-chan e os outros estão lá, então proteja-os. Hanta e eu também iremos. Yumi, Shihoru, Mary, fiquem de olho na situação e decidam por si mesmos. Disse Moguzo. Nossa, eles são tão carentes. Murmurou Hanta. Hanta, cara, tenta dizer isso na cara do Renji. Retrucou Haruhiro. Eu não posso, e você sabe disso. Seu idiota. Você é um maldito idiota. Vamos embora. Haruhiro, Moguzo e Hanta subiram nessa ordem. Ele viu a linha de luz que brilhava fracamente. No instante em que pensou ter visto, o corpo de Haruhiro já estava em movimento, seguindo a linha, sem andar nem correr. Ele avançava como se deslizasse pelo chão. Não havia som. Não era como se tudo tivesse parado, mas tudo acontecia em um ritmo muito lento. Aquele orc estava prestes a atacar Sasá. Bem aqui. Golpe pelas costas. Mesmo atravessando a armadura, a adaga de Haruhiro deslizou suavemente. Aquilo tocou em algo. Num ponto vital. Quando ele retirou a espada, o orc desabou sem emitir um som. O que foi isso? Sasá parecia perplexo. Haruhiro balançou a cabeça em resposta. Mesmo que ela perguntasse, ele não conseguiria explicar direito. Obrigado, bradou Moguzo, usando seu golpe de agradecimento para afastar um orc que estava prestes a atacar Shibi-chan. Ei você, Zodiac-kun, ajuda aí por favor, você não está sendo justo. N. Não, seu covarde, lagarta peluda. Morra. Droga, não há espaço suficiente, então isso é difícil. Hanta corria em círculos para evitar uma troca direta de golpes. Mesmo assim, ele estava lidando com um orc sozinho, então não estava se saindo tão mal. Yumi, Shihoru e Mary também apareceram. Renji. Haruhiro usou golpe em um golpe de um orc e recuou, deixando o próximo ataque para Sasá. Sasá era ótima em usar o SWAT. Haruhiro devia ter muito mais força muscular do que ela, mas Sasá era flexível e se movia com desenvoltura. Ela tinha senso de ritmo. Haruhiro gritou, Shibi-chan e os outros estão bem. Renji olhou de relance para Haruhiro, esboçando um leve sorriso. Ah, ele é realmente incrível. Renji usou todo o seu corpo para fazer a espada de Isdogran girar. Quase parecia que ele estava dançando. Que tipo de técnica era essa? Era alguma habilidade? Corte. Renji derrubou 2 orcs, um após o outro. Ron também eliminou um, golpeando-o com toda a sua força. Então Renji eliminou mais um, decapitando-o desta vez. Zeel, égua, grama, fel, canon. Adachi usou a magia sangue congelante para congelar os pés de um orc. Apesar disso, o orc continuou cambaleando. Zeel, mare, grão, terra, canon. Sem hesitar, Adachi começou a entoar seu próximo feitiço. Era o globo de gelo. O elemental de gelo congelou instantaneamente a água na atmosfera. A esfera de gelo resultante se chocou com força contra o rosto do orc. Parecia doloroso. O orc caiu de joelhos. Sem hesitar, Sasá avançou. Ela passou pelo orc. Imediatamente depois, Sasá cravou sua adaga no pescoço do orc. Então você também consegue executar um golpe pelas costas assim? Haruhiro pensou. Que combinação. Bom, nós também não estamos indo mal. Onhel St. Nemundar. Shihoru parou um orc com o vínculo das sombras. Mary deu-lhe uma boa pancada com seu cajado de sacerdote. Yumi o esfaqueou com seu facão para fazê-lo recuar. Então Moguzo. Ki. Ele não usou o golpe de agradecimento. Ele avançou, estendendo o braço em um golpe com uma só mão. Foi o primeiro golpe. A garganta do orc estava praticamente pulverizada. Claro, isso significava que seu pescoço estava quebrado. Não havia a menor chance de ele se levantar. Haruhiro olhou ao redor. Havia algum inimigo? Nenhum. Todos os orcs estavam caídos no chão. Droga, Rony sacudiu sua espada ensanguentada. Não precisávamos da sua ajuda. O que foi isso? Hanta aproximou-se de Ron com firmeza, mas um único olhar foi suficiente para fazê-lo recuar na velocidade da luz. Me desculpe. Não vai acontecer de novo. Fracote. Mary murmurou. Fracote. Keilanhei. Lagarta peluda e fraca. R. Lagarta. Uma lagarta de verdade seria mais útil, não acha? Perguntou Shihoru. Não é algo que chame muita atenção, mas Shihoru pode ser bem cruel, pensou Haruhiro. Concordo com ela, no entanto.
Já que as lagartas são fofas, sabe? Yumi assentiu com a cabeça. Discordo completamente disso. Você me ajudou, disse Renji. Cara, até a voz do Renji é legal. É grave e rouca. É intimidadora, mas tem uma tristeza vaga nela. Quando eu ouço dizer que nós ajudamos com aquela voz, sinceramente, é simplesmente avassalador. Isso frustrou, então Haruhiro tentou fingir calma, dando de ombros. Estávamos te devendo uma. Agora estamos quites, disse Renji. Será? Perguntou Haruhiro. Sim, disse Renji, olhando para Moguzo. Eu poderia usar você. Os olhos de Moguzo percorreram o ambiente rapidamente, então ele apontou para si mesmo. O quê? Você está falando de mim. Ele não, isso não é. Eu não sou tão impressionante assim. O que ele queria dizer com usá-lo? Isso talvez tenha incomodado um pouco Haruhiro, mas tanto Renji quanto Moguzo eram guerreiros. Só um guerreiro reconhece outro, ele não sabia se existia uma expressão assim, mas um guerreiro precisava saber muito sobre o que significava ser um guerreiro. Além disso, ele estava sendo reconhecido por Renji, o cara que tinha a atenção de mais soldados voluntários do que qualquer outro. Moguzo devia estar orgulhoso disso. Moguzo é realmente incrível, pensou Haruhiro. Nosso Moguzo é incrível. De qualquer forma, disse Adachi, ajustando os óculos e adotando um tom calmo e sarcástico. Parece que o prêmio não está aqui. Deveria relaxar agora, Renji? Renji não respondeu. Em vez de responder, virou-se para as escadas. Foi então que aconteceu. Ei, lá embaixo, disse alguém. Alguém. Não do time Renji ou do grupo do Haruhiro. Não daqui. Haruhiro torceu a cabeça. Abaixo. Renji saiu correndo. Haruhiro. Hanta deu um tapinha nas costas de Haruhiro. Nós também vamos. O que será? Que estranho. Meu coração. Está batendo muito forte. Lá embaixo. O que está acontecendo lá embaixo? Lá embaixo. Espera, lá embaixo. Eles desceram a escada em espiral. Ele sentia como se seus ouvidos estivessem entupidos. Estranho. Por quê? Por que estava tão abalado? Ele não entendia. Qual era o motivo? A causa? Haruhiro havia perdido a cabeça a ponto de não conseguir compreender nada. Ele estava cambaleante. Mesmo assim, seu corpo precisava continuar se movendo. Para baixo, para o primeiro andar. Eles estavam mortos. Soldados voluntários. São tantos. Havia um grande número de cadáveres. Havia orcs. Por quê? De onde tinham vindo aqueles caras? Não era só um ou dois. Havia uma multidão deles. No meio, havia um orc maior que todos os outros. O orc vestia uma armadura e um elmo de um vermelho profundo e venenoso, com cabelos tingidos de preto e dourado que escapavam por baixo. Além disso, ele usava 2 espadas. Era incrivelmente forte e empunhava 2 cimitarras que exalavam perigo, uma em cada mão, é claro. Zoranzês. Não havia dúvidas. Ele correspondia a todas as características distintivas que Brishan havia mencionado. Este era o guardião Zoran, chefe do clã Zez, que tinha uma recompensa de 100 moedas de ouro por sua cabeça. Zoran estava usando suas cimitarras para abater pessoas. O Sr. Pleasant percebeu Haruhiro, reconhecendo um deles. Da festa da Shoko. O Sr. Pleasant talvez tenha tentado bloquear a cimitarra de Zoran com sua espada. No entanto, ele não conseguiu a tempo. O Sr. Pleasant soltou um grito que soou um tanto estúpido. Seus 2 braços foram decepados ao mesmo tempo. Então, sem mais demora, sua cabeça. A cabeça do Sr. Pleasant voou pelos ares. Aconteceu com tanta facilidade. O que é isso? O que está acontecendo? Onde está o homem risonho? O senhor padre? A senhora cabelo curto, a maga? Eles não estão aqui. Não, eles estavam lá. Eles haviam caído. Todos eles, cortados em pedaços. O senhor alto estava se segurando por um fio, lutando com as costas contra a parede contra um orc que não era Zoran. Ao lado dele, Shoko. Shoko esteve aqui. O senhor Tal estava tentando proteger Shoko. No entanto, ele estava claramente apanhando e não conseguia protegê-la completamente. Fortes. Aqueles orcs eram fortes. Não se pareciam em nada com os orcs que haviam enfrentado até então. Não era o equipamento deles. Era algo na maneira como eram construídos, ou até mesmo na aura que os envolvia. Eram completamente diferentes. Eram o guarda e seus colaboradores mais próximos. Havia vários orcs sem armadura com algum tipo de pote pendurado na cintura que pareciam magos. Não magos. Eles eram chamados de feiticeiros, certo? A equipe Renji já estava atacando os orcs. No entanto, eram mais de 10, provavelmente uns 20, e o primeiro andar era amplo e aberto. Desnecessariamente aberto. Como estavam o Senhor Alto e o Shoko? Urk. O Senhor Tal havia travado uma luta de espadas com um dos associados do carcereiro, mas ele deve ter levado um chute na barriga ou algo assim, porque se curvou para a frente. Ei, não. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Shoko estava com sua adaga em posição de combate. Com ambas as mãos no cabo, ela apontava a lâmina para o orc. A ponta da lâmina tremeu. Ela estava apavorada. Não, isso não vai ser suficiente. Shoko. Haruhiro gritou, começando a correr. Naquele instante pareceu que Shoko olhou para ele. Provavelmente ela tentou olhar. A espada do orc afundou no ombro de Shoko. Entrou bem fundo. O orc chutou-a para o chão, arrancando a espada e imediatamente brandindo-a contra ela. O que? Uma vez. 2 vezes. Por 3 vezes o orc brandiu sua espada contra o chão. Chocolate. Chocolate. Como?
Por quê? Isso não pode. Não. Haruhiro agarrou a cabeça. Uma voz surgiu sozinha. Ele não sabia o que estava acontecendo, na verdade, nem ele mesmo sabia que voz era aquela. Ele não sabia. Que diabos foi isso? Aquela máquina de venda automática ficava bem ao lado da minha casa. Era só 1 ou 2 minutos de caminhada, e se eu andasse um pouco mais, também tinha uma loja de conveniência. Mas não importava a hora do dia, se eu fosse tão longe. Encontrava pessoas conhecidas, e eu meio que não queria isso, então aquela máquina de venda automática era como meu refúgio. Quer dizer, eu digo refúgio, mas não é que eu realmente quisesse fugir ou escapar, não o tempo todo. É só que bem, quando eu meio que queria fugir, sabe? Quando eu não aguentava mais, eu saía de casa e matava o tempo perto daquela máquina de venda automática. Quando comecei a fazer isso? Foi no ensino fundamental? Bem, por volta da 5ª série? Talvez. Eu não tinha um quarto só para mim, e meu irmão mais velho estava lá, e eu não conseguia relaxar, então acho que queria ficar sozinha. Mas se eu dissesse isso, tenho certeza de que meu irmão me diria para não ser uma pirralha atrevida e me daria um chute. Mas sim, tenho certeza de que houve momentos em que eu quis ficar sozinha. Então, eu ia até a máquina de venda automática e comprava suco, ou não comprava suco e bebia ou não bebia. Enquanto eu ficava olhando para o nada, começava a sentir que talvez fosse hora de voltar para casa, e então eu simplesmente ia. No começo era assim, mas uma vez, quando eu estava na 6ª série, estava calor lá fora, acho que era verão, e quando fui até onde ficava a máquina de venda automática, alguém apareceu e eu pensei que talvez devesse me esconder, mas isso me pareceu meio estranho, então pensei que talvez pudesse fingir que não o tinha visto. Mas era alguém que eu conhecia, Choco, que morava perto. A Choco tinha o cabelo cortado no estilo capa. Um corte Chanel, eu acho. Tipo, sério, ela usava esse corte desde pequena, e se eu pesquisasse por cabelo Chanel, não me surpreenderia encontrar uma foto da Choco. Tamanha era a conexão entre as duas. Ela não era nada sociável, e você nunca conseguia saber exatamente o que ela estava pensando. Na escola e em lugares assim, ela era o tipo de pessoa que sempre parecia um pouco deslocada. Mas bem, só um pouquinho. Não era como se ela não tivesse amigos ou algo do tipo. Mas em vez de ser amiga íntima de alguém, ela simplesmente saía com um grupo de pessoas, mais ou menos. Não sei porquê, mas desde a época do jardim de infância, eu tinha interesse na Choco. Tipo, sabe, ela tem algo de diferente. Para ser sincera, eu simplesmente não conseguia tirá-la da cabeça, porque bem, acho que dá para dizer que eu a adorava. Na verdade, Choco foi a primeira pessoa por quem me apaixonei, e continuei apaixonado por ela desde então. Quer dizer, estávamos juntos desde o jardim de infância, afinal, tínhamos estado na mesma turma várias vezes, nossas casas eram perto e conversávamos bastante, porque éramos muito próximos, mas eu nunca tinha me declarado para ela, nem nada do tipo. Bem, não era como se eu pudesse ter feito isso. Acho que aconteceu na 3ª série. Corria um boato de que a Choco gostava do Kavab-kun, e quando estávamos sozinhas depois da aula, eu perguntei a ela se era verdade, assim, do jeito mais sutil possível. E ela pensou um pouco e respondeu sim. Aquilo foi um choque. Uma mudança bastante significativa. Kavab-kun era magro, não era exatamente atlético nem nada do tipo, mas estava aprendendo piano. Ele vinha de uma família, digamos assim, bem criada. Ah, então é isso que a Choco gosta, pensei. Entendi. É isso aí. É só isso? Não, não pode ser, pensei. O Kavab-kun tinha todas essas coisas que eu não tinha, mas na verdade, de vez em quando a gente brincava junto, e o Kavab-kun era um cara muito legal. Eu não tinha nenhuma reclamação dele. Ele estava bem no topo da minha lista de amigos, digamos assim, e eu tinha uma boa impressão dele, então foi tipo, a Choco gosta do Kavab-kun, hein? Tipo, bem, o Kavab-kun é um cara legal, afinal. Tipo, sabe, eu realmente não sei o que fazer, mas preciso dar apoio. Quer dizer, teria sido estranho se ela tivesse se apaixonado por algum esquisito, mas esse era o Kavab-kun. O Kavab-kun era um cara legal. Foi o que eu pensei, então fiz uma sugestão. Ei, Choco, por que você não entrega a ele, tipo, uma carta, ou algo assim? A casa do Kavab-kun é bem rígida, então ele não tem celular, mas uma carta, acho que o Kavab-kun leria. Acho que ele também te responderia. Quer dizer, é o Kavab-kun. Que tal? Choco disse que não precisava, que estava bem sem aquilo. Ela não tinha intenção nenhuma de fazer algo do tipo. Ah, ok, entendi. Ela simplesmente gostava dele, era só isso. Essa foi a resposta de Choco. Ela simplesmente gostava dele. Mesmo assim, sabe, eu tentei muitas coisas. Como encontrar maneiras de fazer a Choco conversar com o Kavab-kun o máximo possível. Ou armar para que a Choco e o Kavab-kun pudessem ficar sozinhos. Quando olho para trás agora, tudo era bem óbvio e constrangedor, mas eu estava fazendo tudo o que podia naquela época. Quer dizer, o Kavab-kun era um cara legal, e a Choco, eu amava a Choco. Enfim, durante o verão em que eu estava na 6ª série, a Choco veio até a máquina de refrigerantes, e quando ela me chamou para perguntar o que eu estava fazendo, eu respondi. Ah, nada, só estou dando uma olhada por aqui, e a Choco estava com calor, então queria uma lata de refrigerante gelada, mas não tinha nenhuma na geladeira em casa. Então ela veio aqui comprar uma, então, bem, nós conversamos ali por uns 10, 15 minutos, e depois disso, quando eu ia até a máquina de refrigerantes, às vezes a Choco estava lá. Choco comprava um refrigerante gelado ou, quando fazia frio, uma lata quente de sopa de milho. Choco reclamava que o refrigerante incomodava sua garganta, mas mesmo assim bebia ou chamava mingau de milho de compotagem, ou dizia quente, quente, e soprava para esfriar, e eu realmente a amava por tudo isso, mas sei lá, não era que eu a amasse tanto a ponto de ser insuportável, era um amor natural, sabe? Simplesmente estava lá como ar, tipo, bem, sim, claro que eu a amo e sempre foi assim. Choco era do tipo que se apaixonava por garotos com bastante frequência.
mas ela não deixava transparecer. Segundo ela, começava a pensar vagamente. Ei, ele é legal, e então se pegava pensando naquele cara o tempo todo, até que percebia. Estou apaixonada, né? E enquanto conseguisse continuar pensando assim, permaneceria apaixonada. Ela não queria sair com eles? Quando lhe perguntei isso, ela respondeu que não estava completamente desinteressada, mas que não tinha uma opinião muito forte sobre o assunto. Acho que era assim mesmo. Como eu adorava a Choco, pensei que gostaria de sair com ela se pudesse, mas a Choco estava apaixonada por outra pessoa, outro rapaz. E quando eu não conseguia evitar perguntar quem era, ela sempre me dizia a verdade. Então eu pensava, bem, sabe, mesmo que ela não pretenda fazer nada a respeito, espero que eles possam ser amigos, ou que possam se conhecer melhor e de alguma forma. Eu acabava tentando fazer isso acontecer. Embora Choco nunca tenha me pedido, eu fiz por conta própria. Não é que eu não tenha pensado. Por que estou fazendo isso? Quer dizer, eu pensava muito nisso. E que eu também estava sendo um idiota. Choco era antissocial e meio inexpressiva, mas quando conversava com um rapaz de quem gostava, ficava animada, e quando a conversa terminava, ela ficava olhando para o nada, ou seu rosto ficava um pouco vermelho. Quando pensei, Choco está feliz, isso me deixou feliz também. Não sei como dizer isso, mas mesmo conhecendo a Choco há muito tempo, por mais que eu pensasse, eu realmente não sabia como fazê-la feliz. Choco era bastante misteriosa. Ela não lia, não ouvia música, mal assistia à televisão, e quando por vezes encontrava algum hobby, cansava-se dele num instante. Quando lhe perguntei, não há nada de que você realmente goste? Ela respondeu imediatamente, sim, não há nada. Ela era difícil de entender, e era por isso que me interessava, e eu queria fazê-la feliz, queria vê-la sorrir, mas simplesmente não conseguia descobrir como. Era assim que Choco era. Então, custasse o que custasse, eu queria fazer Choco feliz, mas sim, foi um pouco doloroso. Naquela noite também, enquanto eu estava sentado em frente à máquina de venda automática, Choco apareceu. Eu tinha uma vaga sensação de que ela viria, mas muitas vezes, quando eu tinha essa sensação, ela acabava não vindo. Mas naquela noite, a Choco realmente veio e na minha cabeça eu queria gritar sim, e comemorar com o braço erguido, mas me contive. Com fingida calma, cumprimentei-a com e aí, e Choco levantou a mão direita em resposta, dizendo e aí também. O jeito como ela falava e seus gestos eram super adoráveis, e eu pensei, é isso aí confirmando para mim mesma que eu amava a Choco. Mas naquele momento a Choco estava apaixonada por um garoto da nossa sala que tinha um nome em comum, Idemasa. Esse Idemasa era um bom rapaz e bonito também, então eu achei que a Choco tinha bom gosto para rapazes. Como devo dizer isso? Ele era um daqueles caras que não eram super populares com as garotas nem nada, mas quando você olhava para ele como qualquer outro cara pensava, mas ele é um cara legal, sabe? Porque as garotas não percebem isso. Mas não, elas percebiam, e sempre tinha uma ou duas, ou talvez algumas garotas que tinham uma quedinha secreta por ele. Esse tipo de cara. A Choco sempre se apaixonava por caras assim. Tipo, até eu consigo entender perfeitamente o porquê. Tipo, bom, se for ele, não posso reclamar. É claro que eu queria apoiá-la, e apoiei. Quer dizer, eu não era páreo para caras assim. Eu começava a me precipitar, pensando coisas como, ele poderia fazer a Choco feliz. Choco comprou um refrigerante. Um daqueles de limão e lima. Ela abriu a lata puxando a lingueta e tomou um gole. Fez uma leve careta e soltou um gemido. Minha garganta dói. Ei, eu disse. Se dói, por que beber refrigerante? Perguntei. Porque eu quero beber. Claro. Mas sabe, beber com muita frequência provavelmente faz mal à minha saúde, acrescentou ela. Pode ser. Ouvi dizer que atletas não devem beber isso. Refrigerante. Ah, entendi, disse ela. Não que eu seja nada atlética. Bem, talvez esteja tudo bem, então eu disse. Acontece apenas de vez em quando. Você diz isso, mas não bebe com bastante frequência? Perguntei. Eu só bebo isso aqui mesmo, disse ela. Eu vejo. Tentei contar para ela que tinha ido ao karaokê com o Idemasa recentemente. A Choco não pareceu interessada. Ela também parecia estar fingindo desinteresse, mas estava prestando bastante atenção. Imaginei que sim, ela devia estar ouvindo. Então contei a ela sobre as músicas que Idemasa cantava. Tipo, como eram principalmente músicas pop de ídolos que fizeram sucesso há um tempo, e ele parecia estar tentando agradar a todos. Mas como eram músicas que todo mundo conhecia, todo mundo curtiu bastante. Eu comentei como o Idemasa podia ser assim às vezes. Quando me senti um pouco cansado e fiquei quieto, o Idemasa puxou conversa comigo porque estava preocupado. Eu falei sobre como o Idemasa podia ser uma ótima pessoa. Eu disse Choco, interrompendo de repente. Não consigo ser atenciosa e não consigo me preocupar com os outros, então talvez eu goste de pessoas que consigam fazer isso. Ah, eu disse. Faz sentido. Tipo, procurar nos outros aquilo que você mesmo não vê? Você acha que eu também não tenho consideração pelos outros, Iro? Perguntou ela. Não, não é isso. Você não faz coisas que deixam as pessoas desconfortáveis, faz? Talvez não. Sim, era o que eu pensava. Você também não, Iro. Fiquei surpreso. Sério? Será que estou conseguindo ser atencioso? Como você para mim? Bem, afinal, nos conhecemos há muito tempo. Você não tem um Iro? Perguntou ela. O quê? Uma pessoa que você ama ou uma garota por quem você tem interesse. Eu não sabia o que dizer, pensei muito, minha mente a mil, e cheguei a pensar que essa poderia ser minha grande chance de contar a ela, mas depois pensei, não era minha chance. Como poderia ser? E desisti da ideia. Adoro chocolate, mas não é bem assim, pensei. Era assim, mas não era. O que era?
Parecia que já tinha ultrapassado aquele ponto, que o tinha transcendido. Eu não me importava comigo mesma e era feliz contanto que Shoko estivesse feliz. Parecia estúpido, e se você me perguntasse se eu realmente me sentia assim, eu ficaria na dúvida. As coisas estão bem como estão. Era o que eu provavelmente estava pensando. Se eu mantivesse a mesma distância dela que sempre mantive, poderíamos conversar assim às vezes. Mas se a Shoko arrumasse um namorado algum dia, isso poderia mudar. Se acontecesse, aconteceria. E à sua maneira, seria bom, eu pensava. Quer dizer, Shoko sempre amou outra pessoa, e eu sempre a observei, por mais doloroso que isso fosse, eu já estava acostumado. Mas eu adorava o Shoko. Não sei, respondi. Se soubesse, eu lhe diria. Não que eu realmente queira saber, disse ela. Nossa, você é horrível. Depois de todas as vezes que te ouvi falar sobre a sua. Seu covarde fraco, disse ela. Você disse alguma coisa? Sim, eu disse alguma coisa. Eu ouvi você. Fiquei pensando que aquele insulto queria dizer. Mas talvez Shoko tivesse percebido que eu estava apaixonado por ela. Será que ela teria conseguido descobrir tanta coisa? Teria sim. Shoko se agachou ao meu lado. Seu ombro estava perto do meu. Shoko olhava para baixo. Algum dia, Iro, se você encontrar alguém que ame. Sim? Diga-me. Pensei que você não quisesse saber. Na verdade não, disse ela. Mas me diga. Bem, tudo bem. Shoko virou-se um pouco para me encarar, sorrindo levemente com os olhos semicerrados. Iro, você não mente. Bem, há um tempo e lugar para tudo, eu disse. Mas eu não minto para você. Acho que não. Eu sei. Mas estou mentindo. E provavelmente é óbvio demais. Escute, já faz muito tempo. Desde que me lembro, sempre amei você e somente você. Não posso dizer isso, no entanto. Tenho certeza de que passarei a vida inteira sem nunca dizer. Lembrei-me de algo, acho. Ele se lembrava de muitas coisas. Era essa a sensação. Mas ele não se lembrava. Ele havia chegado àquele lugar. Não havia dúvida disso. E, no entanto, ele não se lembrava de nada. Agora não. Por um instante, tudo tinha sido diferente. Ele se lembrou de tudo. Mas quanto ao que era esse tudo, ele não sabia. Não havia como ele não saber. Ele sabia o que era. Tinha uma forte intuição disso, no mínimo. Algo ficou para trás. Bem aqui. Bem no fundo do seu peito. Havia algo ali. Já não existia mais. Tinha sido escavado, e agora só restava um buraco onde antes estava. Se ele traçasse o contorno daquele buraco, poderia ter uma boa ideia do que era aquilo. É Shoko. Ele se lembrou de Shoko e depois se esqueceu dela. Era algo relacionado a Shoko. Haruhiro provavelmente conhecia Shoko. Eles eram conhecidos. Ou amigos ou algo assim. Na verdade, era tudo o que ele sabia. Não restava mais nada. Nem mesmo um indício. Haruhiro. Hanta o sacudia com força. Ei, cara, por que você está se desligando da gente? Em uma hora dessas. Você não pode se dar ao luxo de fazer isso. Eu sei disso. Sei sim. Eu sei que, realmente, não, Hanta tem razão. É exatamente como ele disse. Porque estou deixando minha mente devagar. O guardião Zoranzês, seus assistentes e os feiticeiros orcs estão desencadeando sua fúria no primeiro andar da fortaleza. Soldados voluntários caem aos montes. Shoko. Shoko. Shoko e seu grupo também morreram. Estão todos mortos. O senhor agradável, o homem risonho, o senhor padre, a senhorita cabelo curto e até mesmo a Shoko. E o senhor alto? Ele está no chão perto do muro. Ele não está ileso, disso eu posso ver. Ele sofreu um ferimento grave. Todos foram mortos. Pelos orcs. Shoko foi morto. Sim, estou chocada. Mas embora sinta alguma tristeza, alguma mágoa, alguma dor, não é tão ruim assim. De alguma forma, isso não me parece certo. É como se eu estivesse me perguntando se tudo isso está certo. Claro que estou chocado. Ela era uma soldado voluntária, como eu. Minha subordinada. Eu já tinha falado com ela antes, e talvez a conhecesse antes de vir para cá. Agora ela está morta. Mas não é só isso. É mais do que isso. Bem, eu sinto que deveria haver mais do que isso. Deveria ser muito pior do que isso. Shoko está morto, e é só isso que eu sinto. Não é horrível? Não que eu tenha qualquer fundamento para pensar isso. Mesmo que nos conhecêssemos, não sei qual era a nossa relação. Talvez nos conhecêssemos superficialmente e talvez tivéssemos conversado antes. De qualquer forma, não era a hora de ficar remoendo isso. Hanta tinha razão. Eles estavam numa situação tensa. Os soldados voluntários sobreviventes, incluindo Renji e seu grupo, travavam uma batalha desesperada contra Zoranzês e seu grupo. Quanto a Renji, ele próprio trocava golpes com Zoran. Ele também estava sendo duramente pressionado. Não, foi muito pior do que isso. Renji nem sequer estava desviando a cimitarra de Zoran com sua espada. Ele não consegue, pensou Haruhiro. Renji estava se esquivando. Ele estava se esquivando desesperadamente. Estava coberto de sangue. Não parecia ter levado um golpe fatal, mas tinha muitos cortes na cabeça. Droga! Gritou Rony, correndo para ajudá-lo. Mas Renji gritou para ele. Nem pense em se aproximar daqui. Você vai me atrapalhar. Ninguém se aproxime de nós. Provavelmente não foi porque se tratava de um duelo individual entre homens ou algo do gênero. Foi porque era muito perigoso. Os braços longos e grossos de Zoran. Seus ombros e peito largos. Aqueles movimentos. E finalmente aquela cimitarra. Zoran provavelmente é ainda mais perigoso que Sdogran, aquele que atacou Alterna. Bastaria um golpe, tenho certeza. Se ele acertasse um golpe certeiro, tudo acabaria num instante. Até mesmo seus próprios acompanhantes deviam estar com medo de serem atingidos, pois não tentavam se aproximar de Zoran. Como resultado, Zoran e Renji estavam frente a frente, mas também havia uma batalha em andamento entre os atendentes orcs, os feiticeiros e os soldados voluntários. É uma batalha que estamos perdendo, pensou Haruhiro. Uma batalha que estamos perdendo feio. Gon travou uma espada com um dos servos orcs, mas parece estar tendo dificuldades. Shibi-chan, Sasai e Adachi foram encurralados contra a parede.
Quantos soldados voluntários estão realmente lutando de igual para igual com os servos orcs? Muito poucos. Os demais podem cair a qualquer momento ou já estão caindo. Feiticeiro, gritou Shihoru. Haruhiro olhou e viu um orc que parecia ser um feiticeiro, vindo em sua direção de perto da base da escada. Ungar, gritou Moguzo. Quando Moguzo se aproximou, o feiticeiro parou de andar, ergueu o pote que pendia de sua cintura e abriu a tampa. Algo estava saindo do pote. Insetos, pensou Haruhiro. Insetos, hein? Provavelmente são insetos. Um enxame de insetos. Ai! Moguzo gritou confuso enquanto os insetos o rodeavam. Ele usava um capacete, mas os insetos eram minúsculos. Parecia que estavam entrando pela abertura. Guarin! Moguzo gritou de agonia, parecendo que ia se sentar. Isso é perigoso, pensou Haruhiro. Ele não pode. Não se sente, gritou Haruhiro, reagindo imediatamente. Moguzo não se sente. Você não pode parar. Gritou Moguzo, brandindo sua espada de forma instável. Vai! Maldito seja você e seus truques mesquinhos, gritou Hanta, mas enquanto corria para frente, parou de repente em uma pose bizarra. Ngughghghghghh, Hanta murmurou. O quê? Haruhiro exclamou, boquiaberto. Será que isso também era feitiçaria? O feiticeiro que havia libertado os insetos em Moguzo agora apontava a palma da mão para Hanta. Será que é psicocinese? Exclamou Haruhiro. Nie, gritou Yumi, preparando seu arco e disparando uma flecha. O feiticeiro saltou para trás para se esquivar da flecha, mas parecia que Hanta agora conseguia se mover. Isso é ótimo, mas a flecha dela apenas roçou o rosto de Ron, pensou Haruhiro. Cuidado! Ei, gritou Ron. Ah, dê desculpe. Yumi exclamou. Você não pode usar seu arco, Yumi, gritou Haruhiro. Isso é uma luta corpo a corpo. Certo, sim, entendi. Hell, ST Palan, querido. Shihoru ligou. Um elemental das sombras disparou da ponta do cajado de Shihoru. O elemental das sombras voa em espiral, atingindo o feiticeiro e então forçando sua entrada em seu corpo pelo nariz e pela boca. Era o Shadow Complex. Será que ela o pegou? Haruhiro se perguntou. O feiticeiro hesitou por um instante, depois balançou a cabeça. Mas foi só isso. Shihoru cerrou os dentes. Ele resistiu. Deixe isso comigo, gritou Hanta. Ódio. Hanta deu um passo brusco em sua direção, mas o feiticeiro já previa o movimento. Recuou agilmente e o atendente orca avançou para tomar seu lugar. A garrare do atendente orca e a espada longa de Hanta colidiram. Suas lâminas se entrelaçaram. Rejeite. Hanta imediatamente o empurrou, tentando criar alguma distância entre eles, mas o atendente orc o empurrou de volta. Oze, grunhiu o orc. Iná, gritou Hanta. Hanta está perdendo o equilíbrio, pensou Haruhiro. Isso é muito ruim. Ele vai ser derrotado. Eu preciso apoiá-lo. Será que consigo? Haruhiro se perguntou. Eu vou conseguir. Quando Haruhiro tentou saltar, o atendente orc B avançou e bloqueou seu caminho. Ele é realmente intimidador, pensou Haruhiro. Estou começando a suar frio. Será que eu realmente preciso fazer isso? Isso é uma loucura. Oxi, 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 gritou o orc. Haruhiro engasgou. Golpe, 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 golpe. Isso é ruim. Minhas mãos estão ficando dormentes. Meus olhos estão girando. Estou com medo. Muito medo. Eu não consigo fazer isso. Ele é forte. Ele tem poder. Eu vou acabar morto. Esmagar. O timing de Mary foi perfeito. Ela acertou o atendente orc B com seu cajado de sacerdote. Não foi bom o suficiente, né? Haruhiro percebeu. O atendente orc B facilmente repeliu o cajado dela com seu escudo e em seguida, com o corpo ainda voltado para Haruhiro, olhou para Mary. Já estava bom o suficiente, pensou Haruhiro. Agora, Haruhiro avançou em direção ao atendente orc B com toda a sua força. O atendente orc B pode ter tentado golpear Haruhiro com seu escudo, mas Haruhiro conseguiu se esquivar. Ao passar, ele imitou o truque de Sasai e cravou sua adaga no pescoço do atendente orc B. Eu quase o peguei. Uau! Haruhiro gritou. Insetos. São insetos. Haruhiro imediatamente fechou a boca, os olhos e abaixou a postura. Insetos. São insetos. O feiticeiro. Quando? Onde ele estava? Insetos. Os insetos. Volte, Haru, gritou uma voz. É a Mary. Ela está me mandando recuar, mas para onde eu recuo? Espera, tem insetos na minha boca. Quero cuspi-los, mas se eu abrir a boca, acho que vão entrar mais. Também não consigo abrir os olhos. O que está acontecendo? Não faço a mínima ideia. Isso é ruim. Muito ruim. Eu vou morrer. Pode haver um orc tentando matar Haruhiro neste exato momento. Ele pode morrer a qualquer instante. Haru-kun por aqui. Alguém gritou, agarrando pelo braço e puxando. Yumi, hein? Ele pensou. De repente, algo lhe ocorreu. Água. Use água. Haruhiro pegou seu cantil e despejou o conteúdo sobre si mesmo. Enxagou o rosto e cuspiu os insetos. Eu consigo ver. Eu consigo respirar também. E agora está tudo bem. Gritou Yumi. Não, isso não está nada bem, pensou Haruhiro. Hanta está sendo dominado pelo atendente orc. Ele pode cair a qualquer momento. Talvez seja por causa dos insetos, mas Moguzo parece estar conseguindo lidar com o atendente orc B por um triz. Mary está lutando bravamente para proteger Shihoru do atendente orc C, mas a situação está ficando complicada. Preciso fazer alguma coisa. Quanto ao time Renji, Renji ainda está sendo perseguido por Zoran, e os outros 4 parecem estar na defensiva, resistindo por pouco. Quantos soldados voluntários ainda estão vivos? Aniquilado. Essas palavras me vieram à mente agora. Como se eu fosse deixar isso acontecer, pensou Haruhiro. Nós sermos aniquilados. Não seja ridículo. Yumi, cuide do Mary, ele gritou. Haruhiro mandou Yumi até Mary e decidiu ajudar Hanta pessoalmente. O problema era, como ele o ajudaria?
Se tentasse ficar atrás do atendente orc, temia que outro orco o atacasse pelas costas. Eu vi uma espada, pensou ele. Está no chão. Uma espada. De quem é? Não importa. Haruhiro pegou a espada e a arremessou contra o atendente orc. Foi um movimento desesperado, mas o atendente orc usou seu escudo para bloquear o golpe e recuou um pouco. Parecia que isso havia dado a Hanta um momento de respiro. Droga, não consigo continuar assim. Hanta ofegou. Sério. Sério mesmo. O que aconteceu com o Zodiac-kun? Gritou Haruhiro. Ele foi nocauteado. Gritou Hanta. Com um só golpe. Aquele idiota é fraco. Raiva. Se Hanta estivesse partindo para o ataque mesmo nessa situação, ele poderia ser impressionante. No entanto, o atendente orca era ainda melhor. Ele desviou a espada longa de Hanta como se não fosse nada. O atendente orca usou seu contra-ataque para golpear Hanta na cabeça. A cabeça dele, pensou Haruhiro. Aquela era a cabeça dele. Ai, gemeu Hanta. Sim, ele está usando um capacete, mas a cabeça é perigosa. Hanta cambaleou. Não vou deixar você matá-lo. Haruhiro atacou o atendente orca com imprudência, ou pelo menos era o que ele fingia, antes de assumir uma postura defensiva quando o atendente orca se virou para encará-lo. Traga-o, venha me atacar. Lá vem ele. Golpe, golpe, golpe. Recomponha-se, Hanta, gritou ele. Não preciso que você me diga isso. Oh, Rein. 100 golpes dilacerantes de arrependimento. Não existe essa habilidade, pensou Haruhiro. Ele está falando bobagens. Hanta estava usando sua espada longa para desferir uma série de golpes no atendente orca. Bem, todos estão sendo bloqueados. Mesmo assim, o atendente orca está na defensiva. Eu sei. Vou atacar. Mesmo que isso signifique ser um pouco imprudente, preciso atacar. Tenho que reduzir o número de inimigos, mesmo que seja apenas um, ou não chegaremos a lugar nenhum. Atrás dele. Fique atrás do atendente orca, derrube-o com um único golpe pelas costas. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Aconteceu no momento em que Haruhiro tomou sua decisão. Miek, alguém gritou. É a Yumi, pensou Haruhiro. Aquele grito é da Yumi. Ela caiu no chão. Ou melhor, ela deve ter sido arremessada para longe. Ela estava coberta de sangue do ombro até o peito. Ela foi atingida, pensou ele, pelo atendente Orc-C. O atendente Orc-C atacou Yumi. Mary tentou impedi-lo, brandindo seu cajado de sacerdote, mas, cruelmente, o atendente Orc-C conseguiu desviar o ataque facilmente com seu escudo. Ai, droga! Haruhiro correu. Talvez eu não consiga. Yumi, no entanto, fez tudo o que pôde. Ela lançou uma faca de arremesso. Perfurador de estrelas. O atendente Orc-C deu um passo para trás, desviando da faca de arremesso. Mesmo que isso só me dê alguns segundos, parece que vou chegar a tempo, pensou Haruhiro. Não me importo com o que aconteça comigo agora. Haruhiro planejava agarrar o atendente Orc-C. Mas o que é aquilo? Pensou ele. Tem algo vindo da lateral. Uma presença à minha esquerda. Apesar de si mesmo, ele olhou. Ainda bem que olhou. Era o feiticeiro. Ele havia inspirado profundamente e parecia prestes a cuspir algo. O que é isso? Saindo de sua boca, fogo. Respirando fundo em surpresa, Haruhiro rapidamente se jogou no chão. Por pouco não fui atingido por um banho de fogo, mas está quente, pensou ele. Nossa, está quente demais. Espera, estou pegando fogo. Meu manto também. Mas antes disso, Yumi. Acabou. O atendente Orc-C estava prestes a golpeá-la com sua espada. Acabou. Yumi ia ser eliminada. Não. Ungar. Não tinha acabado. Moguzo estava ali. Haruhiro e os outros tinham Moguzo. Moguzo se chocou contra o atendente Orc-C, derrubando-o. Mas o feiticeiro ainda estava lá. O feiticeiro vinha de novo, usando aquele lança-chamas. Ele cuspiu chamas, transformando Moguzo em uma bola de fogo. O feiticeiro fugiu, talvez assustado pela intensidade de Moguzo, já que pareceu ignorá-la, brandindo o cortador descontroladamente. Recuar, gritou Haruhiro, pensando que essa era a única opção. É demais. Não podemos vencer isso. Vamos morrer. Nesse ritmo, todos nós vamos morrer. Eu não quero morrer. Não porque eu tenha medo da morte, mas porque não quero deixar meus camaradas morrerem. Eu não quero que eles morram. Eles não podem. Eu não vou deixá-los morrer. Vamos recuar. Ele gritou. Para a torre de vigia onde estávamos antes. Mas, será que conseguimos? Para responder a essa pergunta, sim, eles conseguiram. Haruhiro se lembrava de tirar sua capa em chamas e jogá-la sobre um orc próximo, depois de puxar Yumi para que ela se levantasse e a fazer correr. Honestamente, ele não se lembrava do que aconteceu depois disso. Era tudo um borrão. Havia um grupo que não tinha descido ao primeiro andar e que estava esperando nos degraus da torre de vigia para ver o que aconteceria. Depois de tomarem seus lugares, ou os expulsarem à força, Haruhiro e os outros estavam descansando um pouco. Mary tratou primeiro dos ferimentos graves de Yumi e agora estava cuidando de Moguzo. Sua armadura e capacete estavam intactos, mas, tendo sido atingido em cheio pelo lança-chamas, ele devia estar queimado. Ele estava bem? Não, não havia como ele estar completamente bem. Obrigada, Moguzo, disse Yumi, sentando-se ao lado de Moguzo. Moguzo, se você não tivesse vindo, Yumi acha que teria morrido. Ele não, disse Moguzo. Mas para que servem os camaradas? Ah, sim, disse Yumi. É verdade, né? Hanta estava sentado nos degraus, segurando os joelhos. Ele estava estranhamente quieto. Mary não falava muito, e Shihoru havia se calado. Haruhiro também não queria falar. Isso é ruim, pensou ele. Aquilo foi extremamente perigoso. É um milagre que todos ainda estejam vivos. Um verdadeiro milagre. Se tivéssemos cometido um único erro, não cometemos erros. Muitos, provavelmente. Mas, independentemente de termos cometido erros ou não, se tivéssemos tido azar, alguém teria morrido. Uma vez que uma pessoa morresse, tudo teria desmoronado. Uma segunda, uma terceira, e em pouco tempo teríamos sido dizimados. Foi sorte. Tivemos sorte. Só isso. Recuando.
Mesmo agora ele não tinha certeza se aquela tinha sido a decisão certa. Se um deles tivesse caído durante a retirada, eles teriam sido dizimados, ou quase. Foi pura sorte que isso não tivesse acontecido. Ainda bem que não tinha acontecido, mas Haruhiro não podia levar o crédito por isso. Eles simplesmente tiveram sorte. O que fazemos? Perguntou Hanta em um sussurro. Ninguém respondeu. O que eles fariam? O que vamos fazer? Haruhiro pensou. Esperem. É impossível. Não podemos mais lutar. Estamos completamente em desvantagem. Até mesmo Renji e seu grupo estão com dificuldades. Não apenas dificuldades. Eles estavam à beira da derrota. Talvez já tenham sido derrotados. Haruhiro ergueu o rosto. Ao fazê-lo, percebeu que estava olhando para baixo. Todos os olhares de seus camaradas estavam fixos nele. Por quê? Ah, certo. Seria porque ele era o líder? Porque Haruhiro era o líder daquele grupo. Isso significava que ele tinha que tomar uma decisão sobre o que eles iriam fazer? Bem, mesmo que me perguntem, não posso decidir isso, pensou ele. Não seja ridículo. Não jogue isso para cima de mim. Eu não tenho poder para isso. A responsabilidade é muito grande. Eu não consigo, entendeu? Quer dizer, muita gente já morreu. Muita gente morreu. É assustador, entendeu? Tudo isso. Chega. Morrer? Ela morreu, não é? Ele percebeu. Shoko também morreu. Todos nós vamos morrer? Renji, seu grupo e depois nós? Todos? Nós vamos morrer, assim como Shoko. Não podemos fazer isso. Já acabou. Quero dizer isso a eles, mas não consigo decidir nada. Não quero mais. Parem com isso. Não aguento mais ser líder. Não me importo. Façam o que quiserem. Vocês podem fazer o que quiserem. Não esperem nada de mim. Não consigo suportar esse fardo. Não consigo, ok? Bem, acho que vamos morrer. Não temos escolha a não ser morrer. Não há nada que possamos fazer a respeito. Se vocês não gostam disso, então que outra pessoa tome a decisão. Apresentem algumas ideias. Digam, por que não fazemos isso? Digam-me o que podemos fazer. Não posso dizer isso. Se ele dissesse isso, era óbvio o que aconteceria. A festa iria desmoronar. Ah, ele percebeu. Não, não é assim. Não é. Não era isso. No fim das contas, tudo girava em torno dele. Mesmo naquela situação desesperadora, ele queria manter as aparências. Queria parecer descolado. Não queria que seus camaradas o abandonassem em desespero. Haruhiro não era um líder exemplar, e provavelmente nunca se tornaria um. Ainda assim, não queria que seus camaradas o considerassem o pior líder de todos os tempos. Não queria que todos o odiassem. Não queria que desistissem dele. Até o fim, queria que o vissem como um camarada. Há um limite para o quão patético eu posso me permitir ser, pensou ele. Desistir. Não há nada mais ridículo do que isso. É simplesmente horrível demais. Mas, no fim das contas, era só isso que eu conseguia fazer. Eu não sou Manato, então, bem, acho que sim. Vou dar uma olhada, disse ele. Haruhiro e seu grupo estavam encolhidos a uma pequena distância no alto da escada em espiral. Se permanecessem ali, continuariam a ouvir os sons da batalha e as vozes, mas não teriam muita ideia do que estava acontecendo. Provavelmente estavam ali porque preferiam não saber. Ninguém fez qualquer tentativa de se mexer. Haruhiro sentia o mesmo. No entanto, era melhor do que ficar ali, exposto aos olhares gananciosos, bem, essa palavra seria um pouco cruel, de todos, que imploravam para que ele fizesse alguma coisa. Além disso, não era como se ele não estivesse sentindo uma curiosidade mórbida. Haruhiro desceu as escadas e colocou a cabeça para fora. Ele cerrou os dentes. Renji. A equipe Renji ainda lutava bravamente. Ron e Shibi-chan estavam ensanguentados por terem lutado para proteger a Dachi Sasá, enquanto o duelo épico de Renji com o guardião Zoran Zes continuava. Zoran mal havia se arranhado, enquanto Renji estava em um estado tão precário que era impossível identificar seus ferimentos, mas ele ainda se mantinha de pé, constantemente se esquivando das duas espadas de Zoran. Épico. Sim, épico era a única palavra que o descrevia. Quanto aos outros soldados voluntários sobreviventes, ainda havia talvez 5 ou 6. Os orcs quase não sofreram baixas. Mas como é que se chegou a isto em primeiro lugar? Quando desceram ao primeiro andar e subiram as escadas até as torres de vigia, Zoran não estava em lugar nenhum. Teria ele estado escondido em algum lugar? Havia portas no primeiro andar que davam para outros lugares além das escadas. Todas essas portas estavam abertas. Isso significava que soldados voluntários pelo menos as haviam verificado em busca de orcs. Mas eles nunca encontraram Zoran. Talvez houvesse um porão secreto ou algo do tipo. Zoran e seus homens poderiam ter se escondido lá e saído quando os soldados voluntários subissem as torres. Essa poderia ser a explicação. Os acompanhantes de Zoran, incluindo os 3 feiticeiros, somavam cerca de 20 pessoas. Sua força era claramente 1 ou 2 níveis superior à dos outros orcs que os soldados voluntários haviam encontrado naquele dia. Era um grupo de elite. A equipe de Renji era composta por 5 pessoas, e havia outros 5 outros soldados voluntários. Além disso, havia Haruhiro e seu grupo, totalizando mais 6. Os inimigos o superavam em número e provavelmente eram mais fortes em média. Mas será que essa diferença de força é tão grande que não tem solução? Haruhiro se perguntou. Não demoraria muito para que os soldados voluntários restantes fossem abatidos, e então Renji e seu grupo cairiam um após o outro, tornando a situação desesperadora. Mas agora? Neste exato momento? Neste ponto do tempo? Nesse momento, ele pensou. Recursos. Nem todos os nossos recursos estratégicos estão aqui agora. Kajiko e seus anjos selvagens provavelmente ainda não desceram da torre de vigia.
Sua força tinha um total de 18 pessoas. Mesmo que tenham perdido alguns, ainda são cerca de 15. Kajiko parecia durona, então talvez seja possível reverter a situação quando eles chegarem. E quanto ao Brishan, ele mencionou algo sobre verificar a força principal. A força destacada deveria servir como uma distração e manter o inimigo sob controle, enquanto a força principal derrubaria o portão principal e tomaria a fortaleza. Eles se atrasaram devido a algum problema desconhecido, mas a força principal deve chegar eventualmente. Quando chegarem, teremos a vantagem garantida. Devemos esperar até lá? Se nos escondermos em uma torre de vigia até a chegada da força principal? Não sabemos quando eles podem chegar, e se toda a equipe Renji for derrotada antes disso, será péssimo. Se isso acontecer, o inimigo certamente revistará a fortaleza em busca de qualquer humano restante. Mesmo que estejamos em uma torre de vigia, eles acabarão nos encontrando. Não podemos confiar na força principal, mas eu quero poder contar com a Kajiko. Então, devemos ficar aqui até Kajiko descer? A questão é se Renji e os outros conseguirão aguentar até lá. Para ser sincero, quero que eles resistam de alguma forma. Não quero correr mais riscos. Ficamos aqui. Renji resiste. Kajiko chega. Os papéis se invertem. Seria o ideal, mas não há garantia de que isso vá acontecer. É claro que também quero salvar a equipe Renji. Nosso grupo pode ser insignificante perto do Renji, mas chegamos juntos. Renji e seu grupo estão sendo levados ao limite. Se eu souber disso não mais do que saber, estou observando tudo, e não fizer nada, terei problemas para dormir à noite depois. Além disso, como peças importantes em combate, precisamos que Renji e seu grupo permaneçam por perto. Não sei o quão boas Kajiko e suas Wild Angels são, mas se o time Renji e os outros soldados voluntários forem aniquilados, eles ficarão em igualdade numérica, ou até mesmo em ligeira desvantagem. Zoran é absurdamente forte, então não consigo imaginar que Kajiko tenha garantia de vencer uma luta dessas. Se Kajiko e as Wild Angels perderem, nossas vidas estarão em risco. Há quanto tempo estou pensando? Não sei, mas não há tempo para enrolar. Disso eu tenho certeza. É melhor eu me apressar. Vamos decidir o que vamos fazer. Se ele não fizesse nada, Haruhiro e todos os outros do seu grupo morreriam. Isso significava que eles já estavam praticamente meio mortos. Pensar dessa forma, de alguma maneira, tornava as coisas mais fáceis. Choco, talvez nos vejamos em breve. Quando isso acontecer, vamos ter uma boa conversa e relembrar, uma coisa de cada vez, tudo o que esquecemos. Haruhiro voltou para seus companheiros. Desculpem, pessoal, disse ele. Eu sei que é assustador, mas vamos tentar mais um pouco. Vamos ajudar o Renji e os outros. Vamos nos concentrar apenas nos feiticeiros. Tirando a magia deles, eles não são nada de especial. Ele omitiu eu acho. Optou deliberadamente por afirmar aquilo como um fato. Sentia que estava enganando seus camaradas, mas também a si mesmo. Porém, por algum motivo não sentia remorso por isso. Um daqueles feiticeiros provavelmente é aquele cara, Abael, continuou ele. Ele vale 50 moedas de ouro. Não podemos pegar o Zoran, mas podemos matar o Abael. Vamos lá. Nossas 50 moedas de ouro. 50. Ouro. Uhul! Gritou Hanta. Ainda bem que Hanta era tão simples. Com moedas de ouro girando em seus olhos, Hanta desceu as escadas correndo. Haruhiro deu um tapinha nas costas de Moguzo. Vamos lá, Moguzo. Estamos contando com você. Ele deu uma resposta máscula, o que surpreendeu um pouco Haruhiro. Moguzo então seguiu Hanta. Haruhiro acenou com a cabeça para Mary, Yumi e Shihoru. Está tudo bem? Ele se perguntou. Está sim. Ao terminarem de descer a escada em espiral e chegarem ao primeiro andar, avistaram imediatamente um feiticeiro. Eles os eliminariam um por um. Haruhiro apontou para o feiticeiro àquele cara. Zoran e seus assistentes orcs nem sequer prestaram atenção neles. Haruhiro e o grupo avançaram em conjunto. O feiticeiro apercebeu Haruhiro e os outros. Tentou abrir seu caldeirão, mas era tarde demais. Raiva. Hanta atravessou a garganta do feiticeiro com sua espada longa. Começamos com o pé direito, pensou Haruhiro. Mas não podemos deixar isso subir a cabeça. Temos que manter a cabeça fria e continuar eliminando-os um por um. Um dos atendentes orcs avançou contra eles, mas Moguzo soltou um grito de guerra e o lançou para longe com um sopro. Um feiticeiro, pensou Haruhiro. Encontrei um. Ele é o próximo, gritou, apontando para o feiticeiro B. Assim que ele fez isso, os atendentes orcs começaram a convergir para eles. Eles estão nos descobrindo, pensou Haruhiro. Bem, mesmo que estejam, temos que terminar o serviço. Eles não interagiram com os atendentes orcs. Moguzo uivou e avançou, abrindo caminho, enquanto Haruhiro usou o golpe para ultrapassá-los rapidamente. On Hell ST Nemundar, gritou Shihoru. Ela usou o vínculo sombrio para deter um atendente orc, enquanto Mary gritou e quebrou o escudo de outro atendente orc com seu cajado de sacerdote para forçá-lo a se afastar. Starpiercer, miau. Yumi gritou enquanto uma série de facas de arremesso fazia os atendentes orcs recuarem e espera, miau? Por que você está miando? Haruhiro pensou. Ah, tanto faz. Hanta foi o primeiro a se aproximar do feiticeiro B. Foi aí que aquela técnica apareceu. Exaustão Plus. Hanta deu meia volta em frente ao feiticeiro B e saltou para trás. Do ponto de vista do feiticeiro B, o humano que viera atacá-lo repentinamente deu meia volta e no instante seguinte, uma bunda voou em sua direção. Deve ter sido um choque e tanto. O feiticeiro B foi atingido em cheio pelo ataque de quadril de Hanta e quase caiu. Então, pensou Haruhiro. Ele passou correndo pelo lado do feiticeiro B. Aqui. Quando ele cravou a adaga que segurava com a mão invertida na nuca do feiticeiro B, sentiu-a atingir algo. Ele havia roubado o melhor golpe de Sassá, uma estocada pelas costas enquanto ela passava pelo inimigo. O feiticeiro B desabou. Derrotamos 2 feiticeiros, bradou Haruhiro. Ao ouvirem isso, a equipe Renji e os soldados voluntários sobreviventes pareceram voltar à vida, revidando contra o inimigo.
É o fluxo, pensou Haruhiro. O fluxo está do nosso lado. Não baixe a guarda, não se deixe levar, Haruhiro repetia para si mesmo. Mesmo assim, ele também sentia que se deixasse essa chance escapar, se arrependeria. Qual seria a resposta certa? Ele não sabia. Mas a situação continuaria mudando enquanto ele se angustiava com isso. Ele não tinha tempo para se preocupar em fazer a escolha errada. Nós podemos vencer, gritou ele. Vamos aproveitar essa onda. Nós podemos vencer, ele gritou novamente. Avancem. Veja bem, pensou ele. Quando a sorte está do nosso lado, coisas assim acontecem. Ei, lá está ela, pensou ele. Aquela voz assustadora. Kajiko. É Kajiko e seu grupo. Os anjos selvagens desceram da torre de vigia com Kajiko à frente. Em seu primeiro ataque, eles não apenas abateram 2 dos atendentes orcs, mas os aniquilaram. Essa foi a impressão que deixaram. Eles poderiam fazer isso. Isso ia dar certo. Esse era o plano para uma vitória total. Era o que ele pensava, mas... Enquanto os anjos selvagens invadiam o primeiro andar, o terceiro e último feiticeiro, que devia ser Abael, disparou lança-chamas novamente. Mas não foi só isso. Abael também atirou alguma coisa. Uma corda? Haruhiro pensou. Não. Está se mexendo. Cobras. Aquelas são cobras. Mais de 1 ou 2 delas. O feiticeiro lançou uma grande quantidade de serpentes aos pés dos anjos selvagens. Ouviram-se gritos. Os anjos selvagens entraram em pânico. Então Zoran abandonou Renji e investiu, golpeando como um louco. Tudo acabou em um instante. 4. Depois 5 das guerreiras foram abatidas. Não hesite, gritou Kajiko tentando impedir Zoran. Trocaram golpes. A espada de Kajiko entrelaçou-se com as lâminas gêmeas de Zoran. Faíscas voaram. Ela recuou. Kajiko recuou. Mas não foi tanto que ela tivesse recuado por conta própria, e sim que fora forçada a recuar. Droga, ela gritou. Não podemos sofrer mais derrotas. Todos, exceto Mako, Kikuno e Azusa, retirem-se por enquanto. Parecia que Kajiko pretendia que os outros se retirassem, mantendo apenas os mais experientes ao seu lado. Renji perseguiu Zoran, tentando desferir um golpe, mas este foi facilmente desviado. Zoran está tratando-o como uma criança, Haruhiro percebeu. Tratando Renji como uma criança. Não, Renji está ferido. Ele também está com falta de ar. Deve estar exausto. Alguém deveria cuidar dos ferimentos dele. Parece que Shibi-chan está tratando Ron com sua magia de luz. Magia de luz. O feitiço cura pode curar ferimentos à distância. Um sacerdote. Temos um sacerdote que não seja Shibi-chan. Mary, use sua magia em Renji. Ele gritou. A cura não vai funcionar se ele estiver se movendo. Ela atinge uma área específica. Ela gritou de volta. Tem como alvo uma área. Murmurou ele. Entendi. Cura é uma magia que faz uma luz curativa brilhar em um local específico. Até que a luz cure seus ferimentos, você precisa ficar parado ali. Renji está lutando contra Zoran. Não tem como ele ficar parado em um só lugar. Mesmo assim, precisamos deixar o Renji descansar um pouco, gritou Haruhiro. Eu sou seu homem, gritou uma voz. Não era Hanta. Era Moguzo. Ele parecia estar enfatizando sua masculinidade. Eu sou seu homem, ele disse. Moguzo rugiu e uivou enquanto investia ferozmente contra Zoran. Esses golpes são incríveis, pensou Haruhiro. São rápidos. Cada golpe é pesado. Ele é como Death Spots. Zoran está na defensiva agora. Renji imediatamente tentou atacar Zoran. Vamos lá. Por que você acha que Moguzo está lutando tanto? Pensou Haruhiro, agarrando Renji pelo braço. Não. Venha ser curado, ele gritou. Sai da frente, disse Renji bruscamente. Não vou me mexer. Feliz, certo. Mary correu até ele fazendo o sinal do hexagrama e, em seguida, ergueu a palma da mão em direção a Renji. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você, cura. Banhado pela luz de Lumiaris, Renji parecia ter se resignado e não se mexeu. Mary direcionou a palma da mão para os ferimentos na cabeça, ombros e laterais de Renji, curando-os enquanto avançava. Ela curava e curava, mas não havia sinal de que o sofrimento fosse parar. Sua respiração estava ofegante e ele parecia pálido. Renji havia sangrado demais. Hanta estava lutando contra um atendente orc. Yumi estava com outro atendente orc. Mais um atendente orc começou a atacar Shihoru. Haruhiro interveio rapidamente, usando o golpe baixo para ganhar tempo. Chega! Renji derrubou o orc que atacava Haruhiro com um único golpe da espada de Isdogran, e saiu correndo em direção a Zoran. Eu assumo o controle, seu idiota. Essa é a minha presa. Não tente resolver tudo sozinho, gritou Moguzo. Moguzo deslocou-se rapidamente para a esquerda de Zoran, deixando uma abertura à direita. Renji preencheu essa lacuna como se tivesse sido sugado para dentro dela, e a luta transformou-se em um 2 contra 1. Eu não sou nenhum idiota sem cérebro, acrescentou Moguzo. Moguzo atacou brandindo o helicóptero para a esquerda e para a direita. Ele continuou seu ataque sem dar ao inimigo um momento sequer para respirar. Renji também fez a espada de Isdogran dançar. Moguzo era robusto, enquanto Renji era flexível. Moguzo tinha poder, enquanto Renji tinha habilidade. Era assim que parecia. Zoran mal conseguia usar suas espadas gêmeas para se defender de ambas. Parecia impossível ser verdade. Mas era verdade. Isso era real. Isso aí. É isso mesmo, gritou Haruhiro. Você não é nenhum idiota. Você está indo muito bem, Moguzo. Ele era como uma pessoa completamente diferente. Não, talvez esse fosse o Moguzo.
Provavelmente Moguzo já havia sido chamado de lento ou obtuso, e de muitas outras coisas desagradáveis. Provavelmente aconteceu antes de ele chegar a Gringar, então talvez ele não se lembrasse, mas ele internalizou esses insultos e perdeu a confiança em si mesmo. Mas, lutando ao lado de Haruhiro e dos outros, ele se tornou um grande, quase grande demais, pilar central do grupo. Sem Haruhiro, o grupo poderia funcionar enquanto Mary ou alguém assumisse a liderança, mas sem Moguzo eles estariam em apuros. Nenhum deles conseguiria substituí-lo. Todos se sentiam assim, todos dependiam de Moguzo. Moguzo deve ter percebido a confiança que seus companheiros depositavam nele, e agora estava plenamente consciente disso. Ele estava ganhando confiança e finalmente podia demonstrar suas habilidades. Essa deve ser a habilidade natural de Moguzo. Renji o subestimou. Moguzo deveria ter entrado para o time Renji. Contudo, a perda de Renji foi um ganho para eles, pois significava que Haruhiro e os outros poderiam tê-lo em seu grupo. Aliás, talvez Haruhiro devesse ser grato pela boa sorte que reuniu Moguzo e os demais. Eu não gosto de lutar ao lado de homens, mas... Kajiko interrompeu, atacando Zoran por trás. Zoran saltou para o lado e correu. Zoran estava fugindo. A recompensa será dividida igualmente. Ela gritou. Suma daqui! Gritou Renji. Hahargra, acrescentou Moguzo. Kajiko, Renji e Moguzo perseguiram Zoran. Eles poderiam fazer isso. Isso pode dar certo. No instante em que Haruhiro pensou isso, Hanta pegou fogo, caiu no chão e deu uma cambalhota. Uau! Guaruri, enfim. Era o feiticeiro. O feiticeiro Abael. Abael atingiu Hanta com seu lança-chamas, depois imediatamente se virou e fugiu. Aquele cara é rápido, pensou Haruhiro. Além disso, ele segue fielmente uma estratégia de ataque e fuga. Graças a isso, é difícil pegá-lo. Mary, vá para Hanta, ele gritou. Eu sei, ela gritou. Yumi, defenda Shihoru. Ele acrescentou. Miau. O que Miau quer dizer? Ele não entendeu muito bem, mas ela estava hospedada perto de Shihoru, então devia significar sim. Onhel, ST Palan, Dar. Shihoru usou o complexo das sombras para confundir um dos atendentes orcs, mas não foi o suficiente para fazer diferença. Os orcs ainda tinham mais de 10 atendentes além de Zoran e Abael, enquanto eles contavam com os 5 membros do time Renji, os 6 membros do grupo de Haruhiro, os 4 membros dos Anjos Selvagens de Kajiko e 3 outros soldados voluntários. Estamos ganhando? Se você olhar apenas para os números, estamos ganhando, não é? Pensou Haruhiro. Mas então Abael pegou outro soldado voluntário com seu lança-chamas. Arg! Gritou o soldado voluntário, entrando em combustão espontânea e caindo ao chão. É melhor alguém curá-lo, ou ele está em perigo, pensou Haruhiro. Espera, aquele soldado voluntário está usando o uniforme de padre. Está pegando fogo. Se ele é um padre, será que consegue se curar sozinho? Provavelmente não, desse jeito. Mas nem Shibi-chan nem Mary têm dinheiro para ir curá-lo. É o Abael, gritou Haruhiro. Temos que acabar com aquele cara. Moguzo, Renji e Kajiko estavam preocupados com Zoran. Gon não podia deixar Sasa, Shibi-chan e Adachi. Mako-san, Kikuno-san, Azusa-san, gritou Haruhiro. Vão atrás do feiticeiro primeiro. Por acaso ele se lembrou dos nomes delas, então Haruhiro tentou chamar as mulheres dos Anjos Selvagens. Cada uma estava enfrentando um assistente orc sozinha. Uma delas, uma mulher tão grande quanto Kajiko e com aparência de guerreira, estava derrotando um assistente orc com vigor. Talvez aquele fosse o momento que Abael esperava. Ele se aproximou rapidamente dela, abrindo a tampa da panela que carregava. Insetos, Haruhiro se lembrou. Mas antes que Haruhiro pudesse avisá-la, os insetos emboscaram a mulher grande. Eka, gritou a mulher, tentando se livrar dos insetos. Foi um reflexo, sem dúvida, então era difícil culpá-la, mas aquilo era ruim. Ela precisava correr ou algo assim, e rápido. Desta vez, Abael não recuou imediatamente. Ele estava se aproximando dela, tentando fazer alguma coisa. Ei, espera aí, será que isso não poderia ser uma oportunidade? No instante em que esse pensamento lhe ocorreu, Haruhiro saiu correndo. Abael carregava uma massa curta de metal. Ele a usou para golpear a mulher nos joelhos, em seguida, desferiu um forte golpe na cabeça. A mulher usava capacete, então não ficou claro se o golpe foi fatal ou não, mas ela caiu no chão. Abael se virou, olhando na direção de Haruhiro. E droga, pensou Haruhiro. Ele me notou. Gagraxa, gritou Abael brandindo sua massa. É curto, consigo desviar, pensou Haruhiro, mas seu corpo reagiu de forma exagerada. Ele se jogou no chão, rolou e se levantou, mas nesse momento Abael já estava fugindo. Ele é rápido, Haruhiro gritou. Depois que ele começou a persegui-lo, será que isso está mesmo certo? Haruhiro se perguntou. Não sei se é bom ou ruim, mas se eu o deixar agir livremente, ele só causará mais danos. Seremos eliminados 1 a 1, e nossa vantagem numérica acabará desaparecendo. É assustador, no entanto. Será que alguém como Haruhiro conseguiria deter um inimigo como esse? Com certeza não acho que consigo lidar com ele sozinha. Quer dizer, olha só para isso. Abael se virou para ele, e Haruhiro mergulhou no chão mais uma vez. Está vindo, pensou ele, e estava certo. Eram chamas. Um lança-chamas. Se tivesse reagido um segundo mais devagar, Haruhiro teria virado cinzas. Abael fugiu novamente. Haruhiro rapidamente retomou a perseguição, mas a distância entre eles havia aumentado. Sabe, talvez não haja esperança, pensou ele. Não parece que eu consiga. Não consigo alcançá-lo, e mesmo que conseguisse, o que eu faria? Também estou preocupado com meus companheiros, mas se eu tirar os olhos de Abael por um segundo, sinto que o perderei de vista. Enquanto Abael corria, parecia que ele olhava para trás de vez em quando para ver como Haruhiro estava. Vou perdê-lo de vista. Haruhiro parou. Oxe, um atendente orc tentou acertá-lo com um golpe. Haruhiro desviou da lâmina do atendente orc, virando-se e assumindo o risco calculado de correr diretamente em direção a outro dos atendentes orcs.
Ele fez uma curva repentina pouco antes de entrar no alcance de seu novo oponente, e os dois atendentes orcs quase se chocaram. Enquanto isso acontecia, Haruhiro conseguiu escapar deles. Ele olhou em volta, certificando-se de não parar de se mover enquanto o fazia. Perdê-lo de vista? Pensou. Nem pensar. O primeiro andar é grande, mas tem seus limites. Se eu procurar, o encontrarei rapidinho. Apesar disso, Abael desaparecia. Ele sumia e reaparecia de repente. Claro, ele não podia realmente desaparecer. Ele saía do campo de visão deles e se misturava aos outros orcs, fazendo parecer que havia sumido. Então, assim que eles se esqueciam dele, ele lançava um ataque surpresa. Haruhiro havia desistido de Abael. Era isso que ele precisava que Abael pensasse. Para Abael, Haruhiro desapareceria. Se ele fizesse isso, Abael voltaria a atacar. Haruhiro não estava mais olhando para Abael, ou pelo menos era o que ele fingia. Parece que Abael planeja ir em direção a Ron e seu grupo, pensou ele. Ou então em direção aos dois anjos selvagens que agora estavam sozinhos. Ou talvez Moguzo, ou Renji, ou Kajiko. É difícil dizer pelo jeito que ele se move. É assim que ele se aproxima dos alvos? Vou imitá-lo. Não, eu sou um ladrão. Vou roubar isso dele. Um instante depois, ele havia entendido. Aquele era o próximo alvo de Abael. Aquele que estava sendo protegido por Ron e Shibi-chan enquanto ele usava magia Canon para perturbar os atendentes orcs e causar-lhes congelamento. Era Adachi. Abael mirou em Adachi, preparando-se para atingi-lo com uma rajada de chamas, mas Haruhiro desferiu um golpe pelas costas bem antes que ele pudesse fazê-lo. Abael ofegou e se esquivou no último instante. A adaga de Haruhiro conseguiu apenas ferir o braço esquerdo de Abael. Haruhiro tinha estragado tudo, mas Abael não revidou, fugiu imediatamente. Ele só luta quando está em vantagem absoluta? Haruhiro pensou. Ele está comprometido com isso. Não sei se devo chamar isso de covardia ou de esperteza. Ele é astuto. Abael provavelmente já havia percebido o plano de Haruhiro. Haruhiro havia roubado os métodos de Abael e os copiado, mas agora era preciso revelar o segredo. O mesmo truque não funcionaria novamente. Se o deixasse escapar agora, Abael ficaria mais cauteloso e talvez não houvesse outra oportunidade para eliminá-lo. Exaustão plus, gritou Hanta. O Boge! Exclamou Abael. Por um instante, Abael deve ter ficado sem entender o que o atingiu. A maioria das pessoas não esperaria que uma nádega humana voasse em direção à sua cabeça em velocidades extremas. O golpe certeiro do quadril de Hanta fez Abael cair para frente. Mesmo assim, como é que o Hanta tem um timing tão perfeito às vezes? Haruhiro se perguntou. É bom demais. Você está me assustando, cara. Enfim, agora eu não preciso ver aquela linha para matar o Abael. Haruhiro tomou todas as precauções possíveis, optando por usar aranha em vez de golpe pelas costas. Ele agarrou Abael por trás, imobilizando. Em seguida, enfiou sua adaga sob o queixo do orc, cortando violentamente sua garganta antes de saltar para longe imediatamente. Deu um sorriso irônico, disse Hanta em voz alta. Ele é um idiota? Haruhiro pensou. Bem, sim, eu sei que ele é, mas mesmo assim. Hanta brandiu sua espada longa na diagonal, golpeando a nuca de Abael. Talvez não tenha decapitado o orc, mas penetrou até a metade. Ele chutou o orc no chão e em seguida desferiu outro golpe. Não satisfeito com um só, partiu para o segundo, e depois para o terceiro. Abael parou de se mover. Sim, 50 de ouro, gritou Hanta. Ah, e também um vício. Esse é o Hanta, pensou Haruhiro. Ele nunca sai do personagem. Dá até para admirar o cara. Bom, eu não admiro. De jeito nenhum. Agora só sobrou o Zoran, gritou Haruhiro. Ainda restam alguns atendentes orcs, mas Zoran Zez vem primeiro. Com o perigo que Abael representava agora eliminado, e eles lutando contra Zoran 3 contra 1, podemos vencer. Mogus, uau! Haruhiro exclamou. Assim que começou a comemorar, Zoran deu um salto. Foi um salto mortal para a frente. Kajiko tentou acertá-lo pelas costas, mas errou, enquanto Renji e Moguzo, que estavam à sua frente, saltaram para trás. O quê? Gritou Kajiko. Cook! Renji gritou. Có! Moguzo exclamou boquiaberto. Zoran rugiu. Então o orc girou. Seu salto mortal para a frente tinha sido um giro vertical, mas agora ele se movia para frente enquanto girava como um peão. Seu giro era horizontal desta vez. Foi rápido, com um ímpeto incrível. Não que Renji e Moguzo não tenham feito nada. Eles recuaram, mas não conseguiram recuar o suficiente. Ambos tentaram bloquear as lâminas gêmeas de Zoran com suas espadas e foram arremessados para longe. Zoran não perdeu tempo e atacou Moguzo. Foi um ataque implacável. Quando Renji tentou intervir para ajudar, Zoran imediatamente se virou para ele e o atacou. Depois de forçá-lo a recuar com um poderoso golpe, ele desferiu uma série de golpes em Moguzo com suas espadas gêmeas. Kajiko atacou Zoran pelas costas, mas Zoran desferiu um ou dois golpes ao se virar, fazendo-a ricochetear, e então atacou Moguzo novamente. Moguzo. Moguzo. Zoran concentrou seu ataque inteiramente em Moguzo. Quando Renji tentou se interpor entre eles, ele usou seu salto mortal para frente e o combo de golpe giratório para fazê-lo recuar, e então voltou a atacar Moguzo. Por quê? Haruhiro se perguntou, atordoado. Por que ele está tão focado nele? Moguzo mal consegue se defender. Sua armadura está toda amassada. Seu capacete está esmagado. Ele está sendo moído. Moguzo está, segundo a segundo. É claro que eu quero fazer alguma coisa. Mas o que eu posso fazer? Talvez encorajados pelo ataque de Zoran, seus acompanhantes se aproximaram, gritando. Oxi, oxi. Um dos acompanhantes atacou Haruhiro. Ele se defendia com um golpe baixo, mas aquele cara era forte. Haruhiro sentiu como se sua adaga fosse voar pelos ares. Para o Piro. Hanta gritou.
Hanta veio em seu auxílio bem na hora, o que tirou Haruhiro de uma enrascada, mas o fato de Hanta tê-lo chamado de Parupiro não foi legal. Mesmo assim, Hanta o salvou. Gá! Gritou Kajiko. Zoran acertou um golpe com sua espada e o capacete de Kajiko voou. Seu rosto estava coberto de sangue fresco. Volte para trás. Renji gritou para ela. Não sei se é a Mako, a Kikuno ou a Azusa, mas ela está arrastando a Kajiko para longe, pensou Haruhiro. Isso não é bom. Não é bom mesmo. Eu tinha certeza de que dessa vez conseguiríamos. Ele é forte demais. Zoran Zez. Sdogra não era nada perto dele. Ele é um monstro. Mas de alguma forma, sei lá, tem algo estranho, digamos assim, ou algo que me incomoda. O equilíbrio dele. Sim, é o equilíbrio dele. O equilíbrio de quê? Do corpo dele. Esquerda e direita. O equilíbrio entre a esquerda e a direita. Esquerda, ele gira para a esquerda. Quando ele se vira, Zoran sempre gira para a esquerda. E no entanto, quando ele faz o golpe giratório, é o oposto. Ele gira para a direita. Por quê? É estranho. Tem algo nisso que me incomoda. Paroporo, gritou Hanta. Pare de ficar aí parado como um idiota. Não é hora de ficar parado como um idiota, pensou Haruhiro. Bem, ele tem razão. Mas eu não sou Paroporo. Hanta tinha razão no que dizia, mas Haruhiro continuava pensando. Isso é importante. Eu entendo esse sentimento. Aquelas lâminas gêmeas. Zora é canhoto? Canhoto? Por que eu pensei isso? É porque estão rígidos. Os movimentos dele. Quando ele move o braço esquerdo, parece mais fluido do que o direito. O braço direito se move menos para cima e para baixo, como se estivesse rígido. Ou então, como se estivesse sob alguma tensão estranha. Parece que ele está tentando esconder alguma coisa. Se, por exemplo, ele tiver uma ferida antiga no ombro direito ou no lado direito, isso poderia ser a causa. Mesmo que fosse inconscientemente, ele naturalmente tentaria cobri-la. E daí? Renji e Moguzo, que o confrontavam desesperadamente de perto, provavelmente não notariam. Haruhiro só percebeu por acaso, pois observava a distância. E daí? Pensou ele. Hanta, gritou Haruhiro. Hã? Perguntou Hanta. Você quer 100 de ouro? Com certeza que sim, gritou Hanta. Então seja um chamariz, disse Haruhiro para ele. Você é o único que pode fazer isso. Ah, parece que você finalmente descobriu como me usar direito, gritou Hanta. O que você precisa que eu faça? Haruhiro deu-lhe uma breve explicação. O papel de Hanta era perigoso, mas simples. Com o cavaleiro temido a desempenhar essa função, mesmo que não desse certo, tentar não seria tão difícil. O problema eram Moguzo e Renji. Moguzo, Renji, gritou Haruhiro. Ele tem o hábito de virar para a esquerda quando se vira, e o lado direito dele está fraco. Ele tem um ferimento antigo ali ou algo assim. Deixe o Hanta ir na frente. Vocês dois fiquem atrás dele. Será que eles entenderiam? Mesmo que entendessem, conseguiriam fazer? Não havia garantia nenhuma. Haruhiro olhou para Mary e os outros. Mary e Yumi estavam trabalhando juntos para deter um atendente orc e proteger Shihoru. Shihoru usou o vínculo sombrio para deter outro atendente orc. Era um alívio saber que eles estavam vivos. Shoko, pensou Haruhiro. Shoko caiu. Ela está morta. Depois que você morre, acabou. Vamos acabar com isso. Vou resolver as coisas. Vamos fazer isso, Hanta, ele gritou. Você está pronto? Com certeza, gritou Hanta. São 150 de ouro. Essa é a sua resposta? Haruhiro correu. Zoran seguiu Haruhiro com o olhar enquanto continuava a desferir golpes brutais em Moguzo e Renji. Ele era perspicaz. Haruhiro tentava contornar Zoran por trás. Ele me desvendou completamente, pensou Haruhiro. Mas e se fosse isso? Ei, perdedor. Hanta apareceu na frente de Zoran. Eu posso lidar com você sozinho, seu maldito perdedor. Ouviu o perdedor? Perdedor, perdedor, perdedor. Ele parou diante de Zoran, apontando a espada para ele e assumindo uma pose imponente. Tudo estava de acordo com o roteiro, mas mesmo assim que grosseria. Mesmo assim, com Hanta indo tão longe, Zoran devia saber que estava sendo insultado, mesmo que não entendesse as palavras. Talvez tenha sido isso que o fez perder a cabeça. Zoran deu uma cambalhota para frente, seguida de um golpe giratório. Zoran rugiu. Exaustão. Hanta não foi arremessado para longe. Ele se lançou para trás, desviando do golpe giratório de Zoran ou voando para fora de seu alcance. Ah, idiota, você é tão óbvio, você é tão... Uau, exaustão. Hanta se deixou levar e Zoran o perseguiu furioso. Bastaria um instante para Zoran percorrer a distância que Hanta poderia alcançar usando exaustão. Ainda assim, Haruhiro estava certo. Moguzo e Renji eram ambos mais poderosos em combate do que Hanta, é claro. Em uma luta 1 contra 1, Hanta certamente perderia. Mesmo assim, esses dois não eram superiores a Hanta em tudo. Hanta tinha coisas em que era melhor do que eles. Quando Zoran desferiu seu combo de salto mortal para frente e golpe giratório, Moguzo e Renji não conseguiram evitar. Foram obrigados a bloquear com suas espadas. Não tinha acontecido apenas uma vez. Tinha acontecido repetidamente. Moguzo e Renji não eram nada lentos. Mesmo sabendo que o ataque estava vindo, não conseguiam se esquivar. O combo de Zoran era simplesmente muito rápido e tinha um longo alcance, o que o tornava perigoso. Apesar disso, Hanta já havia demonstrado que conseguia desviar. O funcionamento da sua habilidade exaustão influenciou nisso, mas pelo menos, quando se tratava de desviar daquele combo, Hanta, o cavaleiro temido, era superior a Renji e Moguzo, os guerreiros. Garrinhai, rugiu o orc.
Escape! Escape! Berrou Hanta. Zoran estava ficando furioso. Ele nem sequer conseguia bater em alguém como Hanta, então era fácil entender porque isso deixava irritado. Graças a isso, Haruhiro conseguiu ficar atrás de Zoran. Moguzo e Renji estavam perseguindo Zoran junto com Haruhiro. Ele gira para a esquerda, lembra? Gritou Haruhiro. Se fossem atacar, deveriam fazê-lo pela direita. Comparado a um ataque pela esquerda ou por trás dele, a espada de Zoran demoraria apenas um pouco mais para alcançá-los. Uá! Gritou Hanta. Você não é bom o suficiente para me vencer. Enquanto Hanta continuava incorrigivelmente com suas provocações, Zoran uivou e executou um combo. Um salto mortal para frente, seguido de um golpe giratório. Hanta escapou com exauste mais uma vez. Assim que o golpe giratório terminou, Renji atacou Zoran pela direita. Seu ataque foi silencioso, rápido, preciso e feroz. Ele parecia se aproximar sorrateiramente, mas encurtou a distância rapidamente e então brandiu sua espada. Zoran reagiu com um giro para a esquerda, é claro. Usando a espada na mão esquerda, ou melhor, na mão de trás, ele desferiu um golpe para o lado de fora para desviar a espada de Renji. Foi por pouco. Por um triz, a espada de Zoran bloqueou a de Renji, mas foi diferente de antes. Embora a lâmina de Renji não tenha atingido o corpo de Zoran, ela desviou a espada de Zoran. Dito isso, Zoran era um espadachim de duas espadas. Zoran rapidamente varreu o torso de Renji com a espada da mão direita. Renji provavelmente havia colocado tudo o que tinha naquele único golpe. Ele havia abandonado sua defesa. Ele não conseguiu se esquivar. Có! Renji exclamou boquiaberto. Deve ter sido graças à sua armadura. Ele não foi cortado ao meio. Mesmo assim, foi um golpe direto. Renji foi abatido. Foi um fracasso, pensou Haruhiro. Não funcionou. Haruhiro diminuiu o passo e estava prestes a parar de correr. Moguzo, no entanto, não parou. Obrigado. Mas Moguzo estava sendo imprudente. Era o seu golpe de agradecimento ou golpe da fúria. Ele fincou os pés no chão, desferindo um golpe diagonal com toda a sua força. Não foi um ataque surpresa. Zoran estava preparado. Ele esperou o momento oportuno, sem sequer se preocupar em usar suas espadas para parar o golpe. A lâmina de Zoran era mais rápida que a de Moguzo. Primeiro, ele atingiu o ombro direito de Moguzo. Depois, a parte superior do braço direito, o antebraço esquerdo e o quadril direito. Em seguida, mirou na cabeça. Primeiro, o lado esquerdo e, por fim, o topo. Armaduras e capacetes com placas são tão resistentes assim, hein? Haruhiro pensou aliviado. Ele não consegue cortá-los. Mas mesmo que não consiga, não tem como Moguzo estar ileso depois disso. Há enormes amassados por toda a armadura dele. Mesmo assim, embora não haja a menor chance de ele estar bem, Moguzo não vai se render. Ele nem sequer se ajoelha. Está parado ali como se tivesse fincado os pés no chão. Ah, entendi. Guarda de aço. A habilidade de armadura pesada que utiliza ao máximo a armadura e os itens defensivos, e até mais, refletindo os ataques inimigos. No entanto, não importa como eu analise, esses ataques não estão sendo rebatidos. Ele está levando uma surra unilateral. Será que ele aguenta isso? Por mais resistente que Moguzo seja, ele não vai aguentar por muito tempo. Nesse caso, só havia uma coisa que Haruhiro podia fazer. Seu corpo já se movia por conta própria. Haruhiro era um ladrão. Era um covarde que sempre vigiava as costas dos seus oponentes, sempre pensando em como atacá-los pelas costas, e agora não era diferente. Zoran estava concentrado em Moguzo. Ele devia estar se perguntando por que aquele humano simplesmente não descia. Era estranho. Errado. Talvez ele estivesse sentindo algo arrepiante vindo daquilo. Talvez estivesse sendo movido por irritação e impaciência. Haruhiro avançou em direção às costas de Zoran. A linha? Não consigo ver aquilo, pensou ele. Não importa. No entanto, tenho uma vaga ideia de onde atacar. Zoran está usando uma armadura vermelha de alta qualidade e um capacete, mas há uma pequena abertura entre os dois. Talvez eu consiga entrar por aqui? Zoran era alto, então Haruhiro segurou sua adaga com a mão invertida e desferiu um golpe para baixo. Ele mirou na junção entre a cabeça e as costas de Zoran. Ele esfaqueou. Naquele instante, o corpo de Zoran enrijeceu. Haruhiro desembainhou sua adaga, preparando-se para esfaquear novamente, quando o braço esquerdo de Zoran veio em sua direção e o derrubou. Obrigado, exclamou Moguzo. Enquanto Haruhiro rolava pelo chão, Moguzo desferiu seu golpe de agradecimento e acertou a ponta do ombro de Zoran. Zoran chutou Moguzo para longe e talvez estivesse tentando recuar temporariamente. Eu não vou deixar. Haruhiro agarrou-se à perna direita de Zoran. Zoran imediatamente pisoteou a cabeça de Haruhiro com o calcanhar do pé direito, deixando-o inconsciente por um instante. Quando ele recobrou a consciência, Kajiko estava desferindo golpes em Zoran. Ron também estava por perto. Adachi lançou magia Canon em Zoran. Shibi-chan golpeou Zoran com seu cajado. Hanta o atacou com um golpe de espada. Shihoru usou golpe sombrio. Yumi atingiu Zoran com seu facão. Até Mary estava lá, usando seu cajado de sacerdote para golpear Zoran. Por causa da pancada na cabeça, Haruhiro estava se sentindo um pouco zonzo. Isso é um pouco estranho, pensou ele. Todos estão atacando Zoran como se estivessem possuídos. Bem, não os culpo. Tivemos uma experiência terrível. Muitas pessoas morreram. Sério, aquele cara era tão assustador que chega a ser ridículo. Agora Zoran está encolhido no chão, sem oferecer resistência. Será que ele ainda está vivo? Fico pensando. E quanto aos seus acompanhantes? Parece que alguns deles tentaram salvar Zoran, mas foram eliminados. Sabe, não são muitos acompanhantes. Não é isso, somos muito mais numerosos.
O restante dos anjos selvagens e alguns soldados voluntários que estavam escondidos saíram. Eles cercaram os acompanhantes de Zoran um por um e os espancaram até a morte. Haruhiro tocou a parte de trás da cabeça. Não estava sangrando, mas seu rosto estava todo molhado. Parecia que sua cabeça, nariz ou mandíbula tinham batido no chão quando Zoran pisoteou sua cabeça, e ele estava sangrando por causa disso. Estava difícil respirar, então talvez seu nariz estivesse quebrado. Chega! Renji se levantou, abrindo caminho entre Kajiko, os membros do time Renji e o grupo de Haruhiro. Hanta gritou alguma coisa e tentou impedi-lo, mas Renji simplesmente lhe deu um soco. Renji agarrou a espada de Sdogran. Ninguém teve tempo de impedi-lo. Ele desferiu um golpe certeiro, decapitando Zoran. Acabou, disse ele. A sala estava silenciosa. Alguém gritou de alegria. Os poucos atendentes restantes gritaram algo antes de atacar os anjos selvagens, apenas para serem massacrados. Mary correu até ele. Você está bem? Haruhiro assentiu com a cabeça. Tentou dizer algo, mas não conseguiu falar. 150, gritou Hanta saltando de alegria. 150 de ouro. Renji desferiu o golpe fatal. Sasá tentou protestar, mas Kajiko gritou. Foi um empate. Não acho que me importe muito, pensou Haruhiro. Bem, não, eu me importo sim. Quer dizer, é uma fortuna. Poderíamos aprender novas habilidades, ou poderíamos sair da pensão e alugar um lugar com portas que trancam, ou poderíamos encomendar novos equipamentos. Há muitas coisas que poderíamos fazer com isso. Nossos equipamentos de defesa, em particular, estão ficando bem danificados. Precisamos consertá-los ou substituí-los. Mas eu não estou pensando direito. Parecia que todos os atendentes orcs haviam sido mortos. Shihoru chorava lágrimas de alívio e Yumi a abraçava dizendo, pronto. Você foi ótima. Simplesmente ótima, enquanto lhe dava tapinhas na cabeça. Você consegue se levantar? Perguntou Mary. Não, eu não posso. Haruhiro estava prestes a contar essa mentira, porque parecia que Mary o trataria com delicadeza dessa forma. Mas ele não o fez. Eu consigo, sim, disse Haruhiro, levantando-se. Mas falando sério, antes de você me ajudar, por que ele está parado ali? Perguntou-se Haruhiro. Todos estavam dançando, conversando, recebendo atendimento do padre ou fazendo alguma outra coisa, mas Moguzo estava simplesmente parado ali. Tem algo de estranho nisso, pensou Haruhiro. Moguzo não estava segurando sua espada. Seus braços estavam caídos ao lado do corpo. É incrível que ele ainda esteja de pé, pensou Haruhiro. Estou impressionado que ele consiga ficar de pé, que ele tenha conseguido se manter em pé, principalmente nesse estado. O capacete dele não está só amassado, nem está completamente encaixado. Tem sangue escorrendo dele aqui e ali também. De repente Moguzo começou a tombar lentamente. Como quando algo grande e pesado perde o apoio e desaba. Foi esse tipo de queda. Mary engoliu em seco. Haruhiro chamou seu nome. Moguzo?